a contabilidade continua se transformando e isso eu posso afirmar. Rotinas jurássicas estão cada vez mais cedendo espaço para a modernização das operações através do avanço da tecnologia. E apesar dos processos de aprimoramento que a contabilidade passa há muitos anos e de todas as mudanças significativas que a profissão vem trilhando, eu diria que nenhuma delas impactou tanto quanto o progresso que a era da inteligência artificial vem causando. E é exatamente isso. A contabilidade está mesmo passando por uma mudança de padrão, impondo um novo posicionamento profissional dentro do mercado, de postura e entrega de valor, de forma relevante, sem timidez. Com essa transformação, empreendedores e empreendedoras contábeis protagonizam entrega de valor no mercado. Empresários de todos os segmentos destituem a figura do guarda-livros e percebem que os contadores são profissionais estrategistas capazes de destravarem os negócios. Além disso, esses mesmos profissionais agora podem cuidar de aspectos de gestão até então esquecidos, como a prospecção, como o pitch de vendas, as estratégias com CS, precificações e outras diversas situações. Incrível, né? E aí, vamos bater um papo? E no episódio de hoje eu vou receber dois grandes colegas de profissão, dois amigos que eu admiro e tenho a honra de recebê-los aqui na cidade que eu moro e no meu programa. De um lado, eu tenho um amigo que a contabilidade está presente na vida dele desde o ano do seu nascimento. É curioso, né? Mas é isso mesmo. No ano em que ele nasceu, seu pai iniciou o escritório de contabilidade que fez parte da sua infância e também da vida mais adulta, quando teve a vivência da rotina da contabilidade tradicional. Hoje, além de contador, ele é CEO da Apoio Segura, da Opa Segura, da Contabilidade do Futuro, que é a única incubadora contábil do país e sócio da Contábil Segura. Eu, particularmente, sou fã desse cara visionário e sinto a maior alegria em recebê-lo aqui no meu programa, no Papo de Quê? Eu estou falando dele, do super competente Daniel Segura. Nossa, já me apresentou melhor do que eu mesmo. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Feliz, agradeço a oportunidade de conhecer também Maceió, uma cidade maravilhosa, assim. Hoje eu saí para ver, eu falei, preciso mudar de São Paulo. Que bom, que bom. Mas obrigado pelo convite. E também estou aqui com ele, que é administrador por formação, com habilitação em marketing e há 2 décadas especialista em vendas complexas e desafiadoras. Suas certificações em metodologias de vendas e técnicas de crescimento acelerado o tornam um profissional extremamente diferenciado no seu segmento. Seu trabalho gera impactos incalculáveis no ecossistema empreendedor. Atualmente, ele é executivo C-Level de uma das maiores empresas que produzem sistemas de gestão contábil do país, a Fortes Tecnologia. Também é consultor independente e mentor de vendas. Uma alegria grande receber esse meu amigo querido, extremamente competente, Antônio Moraes Filho. Ô, Fabiano, muito obrigado demais pela sua honra estar aqui com você, conversando com você e com o Daniel. São 2 pessoas que eu admiro bastante, que eu aprendi a admirar, que eu conheci nos últimos 2 anos e que realmente fez uma diferença muito grande na minha vida. Oh, que bom, fico muito feliz. Eu digo mesmo de vocês, viu? Muito bom conhecer vocês e a troca que a gente vem tendo aí durante esses últimos tempos, né? Desde que nos conhecemos, né? E o legal é que a gente se conhece virtualmente, né? Virtualmente, agora que é a primeira vez que eu estou conhecendo vocês. Falei para os meninos, gente, eu não conheço eles pessoalmente, né? E é estranho, né? A gente conversa praticamente todo mês, né? E sabe que há pouco tempo eu percebi que, assim, né? Eu convidei vocês, depois eu fiquei, nossa, eu não conheço pessoalmente, né? Pois também me soa estranho. Quando eu vou conhecer o Fabiano, nossa, eu vou conhecer ele pessoalmente agora. Mas eu já conheço ele já faz tempo. É verdade, que bom, que bom. Legal. Gente, é o seguinte, a gente vai falar sobre empreendedorismo contábil, sobre tecnologias, sobre vendas, né? E eu digo a vocês que como empreendedor contábil, enfim, você como empreendedor contábil, o Antônio como especialista em vendas, eu tenho uma curiosidade muito grande também de saber de vocês a opinião em relação à segmentação. Para começar, já falando sobre empreendedorismo. Porque, assim, a gente fala muito de segmentar, né? De segmentar negócios em relação a posicionamento. E na incubadora, né? Onde eu também sou mentor, inclusive com muito orgulho, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu só tenho fera, né? É verdade, só tem fera lá. Eu sinto, assim, as pessoas, os incubados, eles entram muito em contato e eles perguntam muito em relação a isso. Eu tenho uma experiência com segmentação dentro da minha empresa contábil, né? Há 13 anos. Que não é uma experiência, como é que eu posso dizer? Aquela experiência que as pessoas normalmente falam, segmenta total. Eu tenho uma orientação em relação a isso,
Mas eu tenho uma curiosidade também de saber qual é a opinião de vocês, os pontos positivos e negativos, como toda escolha que a gente faz tem, né? E aí fiquem à vontade aí pra gente conversar, depois eu falo o que é que eu acho também em relação a isso, como é que a gente faz lá na tática, e a gente vai conversando. Principalmente também o Antônio vai poder falar sobre isso, já que lida com vendas, né, Daniel? Sim. A gente fala demais sobre isso, né? Nossa, brigamos bastante. Brigamos bastante sobre isso. Mas, minha opinião, eu venho de uma sucessão, então é muito difícil eu segmentar totalmente o meu escritório de contabilidade. Sim. Mas a gente precisa ter uma preferência hoje no mercado, porque a gente precisa hoje, mais do que mais nada, criar uma autoridade. Isso. Se você não criar autoridade, você não vende mais. As pessoas estão buscando especialistas de verdade no segmento deles. E você tem que conhecer de tudo do segmento deles. Não só de contabilidade, mas das dores dele, do financeiro dele. Da gestão, do marketing dele. Você tem que se aprofundar no segmento, né? E uma outra coisa muito importante, na minha visão, é que você não segmente totalmente, porque você precisa ali que aquele pessoal que convive no dia a dia que você está ali, né, no ciclo, né, também vire seu cliente, né? Então, não segmentar totalmente, mas ter uma preferência, tá? Tem uma prioridade, né? Tem uma prioridade. Uma prioridade. Olha só, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos de vendas na área contábil, inclusive, porque eu já estou nesse meio, não sou contador, mas eu tenho esse vínculo com a contabilidade há quase 20 anos. E eu sou da época em que a gente vendia de porta a porta. Sim. E na contabilidade isto era muito comum. Então, quando nós vendemos de porta a porta, nós não escolhemos nossos clientes. Eu me lembro que lá em Fortaleza, onde isso ocorreu, minha vida... Eu sou nordestino, né? Estou morando em São Paulo por um acidente. Mas lá em Fortaleza existia um prédio no centro, era só de contadores. Então, assim, eu vendia para contador, eu entrava nesse prédio e saía batendo de porta em porta para poder conversar com os contadores. E eles também faziam isso, certo? No mundo de hoje, as vendas agora são totalmente digitais. Eu costumo dizer que os compradores, Fabiano, sabem tão bem do que nós vamos vender do que nós. Às vezes sabem mais, porque tem vendedores despreparados. Então, para que você se torne uma autoridade, como o Daniel falou, esta segmentação ou a priorização é importante. Mas é como você falou, não quer dizer que nós tenhamos que escolher um segmento. Podemos escolher 2, 3 afinidades que nós temos e tentar nos tornar autoridade, porque vendas de contabilidade, que é um serviço muito complexo, é fato. É você resolver o problema de alguém. Como você vai resolver o problema de alguém que você não conhece? Segmentação serve para isso. E eu posso complementar com uma coisa que o Antônio falou, que me veio à lembrança. Meu pai, quando prospectava, ele prospectava para o bairro, porque as pessoas procuravam contadores que ficassem perto deles. É verdade. Então, ele prospectava para o bairro e ele não saía dali. Quando eu entrei na sociedade, que começou... né, não vou revelar a minha idade, né, mas já estava iniciando também a internet. Eu falei, não, a gente pode expandir, não precisa ser uma contabilidade para o bairro. Vamos expandir para São Paulo. E hoje a gente tem a oportunidade de expandir para todo o território nacional e até mesmo para o exterior. Sim, então, com certeza. A gente tem que acompanhar essa mudança, senão a gente vai ficar só lá no bairro. É, muito bacana. A gente fala de internet, eu fui dar uma entrevista essa semana que passou, e antes da minha entrevista na TV, tinha uma especialista em marketing lá, de rede social, e ela citou a internet como a avenida mais badalada e de maior movimentação hoje no mundo, né? Assim, as redes sociais, a internet. E de fato é isso, né? As pessoas estão lá, nós estamos lá. Seja protagonizando alguma coisa ou seja consumindo alguma coisa. Em relação à segmentação, eu concordo totalmente com o que vocês falaram. O meu escritório, né, a minha empresa contábil, a Tática, começou há 13 anos atrás. E há 13 anos atrás, no início, a gente está desesperado por cliente. A gente não quer... Exatamente. O que a gente não quer é escolher cliente. A gente quer que o cliente venha, seja ele qual for. Até independente de preço, você está ali para começar a trabalhar e ter aquela experiência e outros clientes chegarem. Foi bem difícil. Inclusive, coincidentemente, essa semana eu estava contando uma parte da história para a nossa equipe lá, para o nosso time. Tem uma novata lá. E foi bem interessante que ela disse, nossa... Como é importante ouvir isso, porque hoje as pessoas chegam e veem um escritório estruturado, né, e acham que aquilo foi fácil, que já começou daquele jeito. E quando eu comecei a contar a história da gente,
assim, eles ficaram meio que impactados, né? Em toda dificuldade mesmo, no sentido até emocional e físico, né? De saúde. E aí foi engraçado que na época a gente não pensava em segmentar em hipótese alguma. Hoje o escritório, né? A gente tem 16 pessoas na equipe, eu e minha sócia, então a gente consegue segmentar a carteira. Obviamente a gente não atende a todos os segmentos, mas a gente escolheu alguns segmentos e funciona mais ou menos dessa forma. Vamos imaginar que a gente tem 4 funcionários ou 5 lá no setor pessoal. Cada funcionário desse fica responsável por 2 segmentos. Então, a carteira dele tem 2 segmentos. E segmentos que sejam semelhantes. Né? Vamos imaginar empresas de material de construção e construtoras. Perfeito. Então, serviço e comércio dentro do mesmo mundo. E aí, a gente cria as autoridades ali dentro do nosso escritório, da nossa empresa, porque eles... estão na linha de frente, né? A gente está ali, prospecta o cliente, promete as coisas, fala do nosso trabalho e quem vai entregar é ele. Muitas vezes o cliente entra na empresa e, sinceramente falando, tem cliente que nem entra mais em contato com a gente depois e quem só fala com eles é o nosso time. Então, a gente resolveu fazer dessa forma. A gente tem uma carteira maior, existe uma autoridade maior no escritório, que é o segmento de saúde, mas isso foi até muito importante para a gente, porque quando iniciou a pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer e aí esse segmento, a gente cresceu ainda mais na pandemia nesse segmento. Então, a gente precisou contratar gente por causa disso. Se a gente tivesse segmentado demais, né, vamos imaginar para hotéis, a gente aqui em Maceió, turismo. Ou seja, a gente tinha quebrado o escritório, porque como é que a gente sobreviveu? Os hotéis fecharam aqui, literalmente, né? Pararam, demitiram as pessoas. Eu lembro que até no benefício emergencial, quando saiu, a gente tem hotéis lá no escritório também, é um dos segmentos, mas eles já é um segmento bem secundário. E ele falou assim, ele disse, Fabiano, eu não quero entrar em benefício emergencial, não sei quando isso vai acontecer, eu quero demitir. E a gente naquela força de tentar preservar os empregos, falando, não, calma, vamos ver assim, vamos ver... Não, eu quero demitir, eu não sei o que vai acontecer. O cliente, os empresários entraram em pânico aqui, né, nesse segmento. Então, a gente teria quebrado o escritório da gente, a empresa da gente, entendeu? Eu tenho um case bem legal lá em São Paulo que, quando eu comecei a ver esse negócio de segmentação na contabilidade, há uns 10 anos atrás, foi justamente um escritório lá de São Paulo que trabalha só com turismo. Né? Ele é bem famoso lá. E eu conheci o filho, né, do dono lá, né, que provavelmente hoje deve ser um dos sócios também. E aí ele falava, eu tenho essa contabilidade, que até tem o nome turismo envolvido na contabilidade, só que aí eles indicam um restaurante do tio que abriu. Eu não vou pegar esse cliente? Sim. E essas indicações, eu vou perder tudo se eu segmentar totalmente? Sim. Aí ele abriu um outro escritório com nome mais padrão, e aí todas as indicações ele passa para esse escritório. Sim, e tudo que é relacionado a turismo é em um escritório só. Mas abriu 2 escritórios, 2 operações diferentes. Faz sentido quando você tem muito num determinado segmento, claro. Porque ali os seus funcionários já estão acostumados com aquele processo e aquela rotina. Aí o outro é que ele se vira nos 30, né? Vem um monte, é igual o meu, né? Tem indústria, tem Mas aconteceu serviço. Lá na Tática aconteceu isso e foi até interessante, porque assim, a gente tem um grupo de empresas lá, e é um grupo de empresários, são empresários com um grupo de empresas, na verdade, e aí a filha dele tem uma indústria em São Paulo, no Rio de Janeiro, e aí ele disse, não dá, o contador lá não é bom, eu quero trazer aqui porque eu já trabalho com vocês, eu confio, eu preciso que vocês cuidem da empresa dela, inclusive quero abrir uma filial aqui em Maceió. E aí eu peguei e falei para ele, isso aconteceu acho que em 2015 mais ou menos, pessoal. Aí eu falei, olha, a gente não trabalha com indústrias, principalmente do ramo dela, então não tem como... Olha, Fabiano, ou você aceita, ou eu vou procurar outro contador aqui em Maceió porque essa decisão está tomada. Aí eu pensei, bem, se eu não aceitar, esse outro contador, essa outra empresa contábil, eu não sei se é uma empresa contábil ética, porque a gente tem muito cuidado com isso lá na Tática, então eu não sei, eu posso perder esse meu cliente, que é valioso, que tem várias empresas aqui, porque simplesmente eu rejeitei cuidar de uma empresa da filha dele, que seria uma exceção dentro do meu escritório, e ele vai estar pagando. Então eu resolvi ficar, foi uma decisão que a gente tomou, né, de ficar, de separar uma pessoa que trabalhava com um segmento semelhante àquele, para que a gente não perdesse o cliente, porque
O cliente tinha várias construtoras, várias coisas. A gente cuidava das holdings patrimoniais dele, então não tinha muito sentido a gente dizer, não, procura outro contador para cuidar da empresa da sua filha. E falar com o filho, principalmente, lida com todo o emocional, rejeitou cuidar da empresa da minha filha, né? Pois é. Então isso termina realmente, assim, às vezes descaracterizando um pouco a coisa da segmentação, por mais que a gente tente, né? É uma questão até de preservar. Por isso que eu acredito que tem que ter uma preferência. Não necessariamente você precisa trabalhar só com aquele segmento, mas ter uma preferência, porque você precisa também criar uma autoridade hoje em dia. Se você não criar... Nós falamos muito da segmentação, em criar autoridade, pensando muito em vendas, marketing e vendas, mas é essencial você imaginar que quando você tem clientes diferentes na sua carteira, você dificilmente consegue padronizar os seus processos. Não padronizando os seus processos, nós vamos cair naquele velho dilema e problema de nós não sermos ágeis, não sermos eficientes, não termos qualidade. Porque imagina você cuidar de uma carteira de clientes de hotéis e de repente entrar uma indústria de celulose para você fazer. Você muda completamente sua máquina de entrega para atender um cliente específico e aí você termina por perder a qualidade daqueles que você escolheu como segmento principal. E tributariamente, cada segmento, cada atividade tem uma particularidade. Sim, tantos incentivos, tantas coisas que a gente precisa ter, inclusive atenção, né? Que muitas vezes a gente está evitando, na verdade a gente não está entregando o que a gente tem que entregar ao cliente porque a gente não tem tempo de cuidar, porque a gente sabe que a legislação, a gente tem um manicômio, né, tributário no país, então assim, se você não tem tempo para ler, né, e buscar incentivo para os seus clientes, imagine você ter 30, 40 tipos de clientes diferentes. Né? Como é que você vai fazer para conseguir entregar tudo isso? Isso é ruim. Quanto maior a diversidade, mais complexo fica para o seu operacional. E eles vão sempre tomar o caminho mais fácil. Né? Sempre mesmo. Mas é interessante a gente até falar sobre isso em relação a clientes, porque eu acho que, inclusive, o Antônio vai ter uma percepção bacana sobre isso. Porque o que é que acontece? Eu acredito que o modelo de negócio de uma empresa, principalmente uma empresa contábil, está muito ligado ao modelo contábil, né, que ele escolhe. Quando eu falo modelo contábil, eu falo o tradicional, o digital online, o consultivo. E aí, muitas vezes, as empresas elas não percebem, na verdade, né, o que elas não se enxergam, não conseguem entender quem elas são enquanto posicionamento de mercado e, por isso, entregam algo para o cliente que muitas vezes o cliente não deseja ou muitas vezes aquele cliente... para ele, assim, ele não faz diferença para ele, ou ele deseja algo que a empresa não tem como entregar. Então, eu falo muito, inclusive na incubadora, olha, você precisa entender qual é o seu modelo de negócio, se você quer, inclusive, trabalhar de forma presencial, se você quer estruturar né, de forma física a sua empresa, para você entender também que tipo de modelo contábil você vai inserir no seu negócio, porque eu vou dizer a vocês que a gente tem clientes lá na Tati que a gente trabalha com uma contabilidade digital e consultiva, né? Perfeito. E a gente trabalha de forma física, a gente tem um escritório físico. E por mais que a gente seja consultivo, tem clientes, principalmente essas PJizações, que se fosse uma contabilidade online, para eles não faria diferença, porque eles não querem consultabilidade. Mas a grande maioria dos nossos clientes querem aquela assistência, sabe? A gente às vezes tenta marcar até, vamos fazer um call, vamos... Não, eu quero presencial, eu quero encontrar com você. Eu acho que também isso às vezes está muito ligado também à complexidade do tamanho da empresa, enfim. O que é que eu queria perguntar a vocês em relação a isso? É de entender se é realmente muito necessário que a empresa consiga identificar quem ela é para saber onde buscar o cliente, como precificar esse cliente, como fazer a venda, né? Que tipo de serviço vai oferecer. Se dentro do seu mundo, Daniel, e dentro do seu mundo, Antônio, que trabalha com essas vendas difíceis, né? Enfim, se a gente conseguiria entender um pouco mais sobre isso. Maravilha. É um tema extremamente complexo e que é muito caro ao empreendedor. Nós estamos passando por uma transformação de modelo de negócio. Né? A gente costuma achar que nós fazemos um produto bom, nós entregamos um serviço. Não, o modelo de negócio nosso, da contabilidade, e das empresas também estão mudando. E isso tem tudo a ver com o que você falou. O propósito que a empresa escolhe, tudo gira em torno disso. E a gente não pensa, às vezes, nisso. Por exemplo, eu estava falando da contabilidade do futuro antes da gente começar a gravar. Tudo gira em torno do propósito do que ela quer.
Na tática, tudo gira em torno do propósito que você quer. Sim. A partir daí, os segmentos vão surgindo, seus clientes vão se identificando, Sim. vão dando match nas redes sociais, na internet, trazendo você. Porque eles se identificam. O que são as redes sociais, se não um relacionamento entre as pessoas que têm uma certa afinidade? Verdade. Então é por isso que o propósito hoje, em cima desse tema que você falou, é o mais caro, o mais difícil, porque as empresas começam, os empreendedores querem começar um negócio, como você falou também, e acham que está tudo bom, que tudo é fácil, que tudo é simples. Tudo é muito simples. Aí eu que trabalho na área de software, né? Não basta contratar um software e está resolvido. E está resolvido. Né? Isso acontece mais. Então, assim, a primeira coisa que eles pensam é contratar um software, certo? Segunda coisa, querer ir atrás de cliente. Eu digo, peraí, e o que vem antes? Nas mentorias que nós damos na Contabilidade do Futuro, vem muito isso. E eu falo muito do seu nome por conta disso. Olha, você precisa conversar com o Fabiano antes, porque eu acho que está faltando o planejamento estratégico, né? E dentro do planejamento estratégico vem esse ponto que você tocou. O propósito vem antes de tudo. Vem antes de tudo. Tudo. Tanto para os clientes quanto para os seus funcionários, né? Com certeza. É isso mesmo. É agregação de valor, né? Eu tenho uma metodologia que o Antônio já conhece, que é a seguinte. Quando eu vou demonstrar para o cliente, eu faço 3 planos. Um básico, com nome básico mesmo, Sim. porque eu falo assim, ó, você quer o básico que todo mundo oferece no mercado, tá aí, essa porcaria. Bem assim. Mas é isso mesmo. E aí tem o Plus, aí já vai mudando o nome, né? E o Premium. Então, o Plus, eu agrego muito valor nele, e o Premium nem se fala, né? Eu coloco eu como autoridade para ajudar ele no negócio dele. Então, eu agrego valor nesse formato. Obviamente, né, e eu aprendi muito com o Antônio também isso, é que a gente precisa demonstrar isso numa reunião. Sim. Não adianta ficar mandando pro WhatsApp a proposta, o cara vai pegar, tem básico, plus e prêmio. Qual é o mais barato? Básico, tá aqui. Tá então aqui, eu vou contratar. Tem um desconto nesse básico aí? Ainda tem um desconto nisso, né? Porque esse valor aí deve estar cheio. Deve ser valor cheio, né, que fala. Então você precisa demonstrar propósito, valor, Sim, tudo ali agregado na sua proposta. Com certeza. É interessantíssimo vocês falando sobre isso. É engraçado, porque na verdade vocês vão falando e eu começo a lembrar de situações lá da tática, né? Sim, que bom. Lá a gente conta muitas histórias, assim, as pessoas gostam muito de ouvir, porque são experiências, são coisas verdadeiras, né? E servem muito para que as pessoas vejam que é possível que isso aconteça. Lá na tática, a gente estava numa reunião, há pouco tempo a gente estava refazendo alguns processos lá, e a gente chamou, e tem uma funcionária nova há um tempo lá, eu acho que está com uns 3 meses, e ela era louca para trabalhar na tática. Pra você ter ideia, quando a gente abriu a vaga, a gente normalmente contrata uma empresa, a empresa recruta, ela faz um primeiro funil ali. Sim. E depois chega já mais organizado para que a gente faz questão de entrevistar todo mundo. Sim. Assim, as pessoas que a empresa percebeu que tem o perfil da gente. Sim. E aí ela entrou em contato com a Natália da Amo Contabilidade, Natália Santos, e pediu que ela ligasse para mim, para que, por favor, eu prestasse atenção ao currículo dela. Tem várias pessoas que trabalham na tática hoje, que são pessoas que desejavam. Tem uma pessoa lá que foi trabalhar também, o Lucas, inclusive, ele tinha ido na tática antes, ele levou um presente para mim, um livro, para conhecer a tática, e aí eu apresentei, ele não era funcionário, e depois eu percebi que ele tinha o perfil e convidei ele para trabalhar lá com a gente. Aí, voltando para o assunto, a gente estava refazendo esses processos e essa funcionária chegou ali e falou, olha só, porque eu lancei a ideia de a gente ter um CRM mais acessível em sentido. Tem cliente que o nome se chama Reinaldo, e aí o Reinaldo é com Y dele. Isso aconteceu realmente comigo, viu? Porque eu estava a gente tem um mapa quando vai montar a abertura da legalização da empresa, e quem foi na empresa da gente, lá na tática, foi o cunhado dele. O cunhado, a irmã, e ele não foi. Então, quando me passaram o nome ali, para a gente montar como seria aquela estrutura, passaram Reinaldo, então eu escrevi com I. E aí, quando a gente mandou a proposta, inclusive, mais ou menos um layout do que a gente faria, ele depois voltou lá no escritório semanas depois e disse, eu só queria que você pedisse para o seu pessoal prestar atenção, porque o meu nome é com Y. E aí eu entendi que a gente não pode desconsiderar o sentimento que ele tem. Perfeito. E a importância que o Y tem para ele. E eu falei, olha, me desculpa, fui eu mesmo que fiz, só que o que é que acontece?
o seu cunhado não me falou que o seu Reinaldo era com Y, mas não tem problema. Então, quando eu estava na reunião ali com ele, eu já fui anotando dentro do nosso mapa ali que fica disponível para o nosso time, que quando entrasse em contato com ele via WhatsApp ou qualquer situação, lembrasse que o Reinaldo é com Y. E não só isso. Que ele é analista. Que ele tem um perfil analista, que ele é detalhista. E o CRM ajuda isso. Você vai estar colocando as características. E assim, isso serviu muito. Então, eu estava contando para elas e aí ela falou, é engraçado, porque tem uma cliente nossa que sempre manda os dados das folhas variáveis, né? Ela é muito tradicional, ela é muito apegada a ligar para dizer ou mandar um e-mail no máximo. E aí ela sempre manda em cima da hora, isso dá um transtorno ali no setor, aquela coisa. E a cliente estava comigo um dia antes e falou, nossa, essa sua funcionária nova é incrível. Então, veja, né? Aí eu falei, nossa, que bacana. Significa que por mais que a minha funcionária tenha essa dor também, né? Ela não demonstrou isso para a cliente, ela está tentando educar a cliente. E aí eu falei para ela, mas como é que funciona? Ela disse, olha, essa cliente ligou para mim das primeiras vezes e eu notava que toda vez que eu desligava eu falava, tá bom então, tchau, muito obrigado. E aí a cliente ficava parada, um silenciozinho no telefone e depois desligava. Aí na terceira ou quarta vez a cliente pegou e disse para minha funcionária, olha só, você não vai me mandar nenhum cheiro no final? Aí a funcionária disse, como assim? Ela disse, manda um cheiro, uma coisa carinhosa, tô sendo tão legal com você lá. Ok. Aí automaticamente a nossa funcionária foi lá e colocou. Ela gosta que diga beijo, cheiro e tudo mais. Carinho. Depois disso, ela disse que a relação, ela já liga, oi, tudo bom? Como é que foi o seu final de semana? Então, o nosso cliente tem esse perfil. Eu contei essa história exatamente para que a gente entenda assim, o nosso cliente tem esse perfil consultivo, sabe? Um perfil de levar presente pra gente, de agradar os nossos funcionários, de quando perceber que a gente está até tarde lá fazendo imposto de renda, mandar sanduíche lá para o escritório, porque eles são donos de uma empresa, de um restaurante que tem sanduíche, enfim. E aí isso faz com que a gente identifique como a gente pode entregar a eles algo que retenha, que faça essa retenção, entendeu? É legal isso, porque só um adendo... Sim, fica à vontade aí, complementa aí. É a única coisa que os robôs não vão substituir a gente. Não. Isso não vai substituir. Então, não tem nem como. Então, muito se fala, né, na tecnologia avançando cada vez mais, mas a tecnologia nunca vai conseguir entregar isso. E ligando este tema que você falou, esse exemplo que você deu, ao propósito, né? Na verdade, você disse assim, os nossos clientes têm este perfil. Eu acho que é o contrário. Você tem um propósito, você coloca dessa forma na sua empresa e os clientes são atraídos com aquele perfil. Entendeu? É a consultabilidade que aproxima. Exatamente. que é o seu slogan. É o contador ali mais presente na vida empresarial. E é incrível, assim, porque isso é uma realidade, assim. Os nossos clientes têm esse apego, assim, esse cuidado com a gente também. E eu acho que é muito do propósito mesmo, sabe? É tanto que eu falo muito para a equipe, eu falo, gente, olha só, vamos lá, contabilidade, todo mundo acha chato, acha, enfim, cheio de protocolo, burocracia, mas na verdade a gente está transformando a vida das pessoas, o mundo, isso aqui é tudo insumo. Sim. Olha, folha de pagamento é insumo, FGTS é insumo, o que a gente está fazendo é algo muito maior. Então, vamos respeitar a empresa do nosso cliente, entender que é o sonho dele, que aquilo gera empregos que faz a família dele ser mais feliz, né? Porque a gente sabe que prosperidade causa impacto na felicidade. Na comunidade, inclusive. Na comunidade, né? Um impacto social, né? E é isso. Mas olha, deixa eu dizer, só fazer uma observação aqui para vocês. Claro. Não interrompam, porque eu falo muito. Eu falo muito, viu? Quem vai interromper quem? Porque são três que... Eu tenho um problema, porque eu falo muito. Esse negócio é bem interessante, que eu estudei um case que eu fiquei apaixonado, que é da Starbucks, né? Sim. A Starbucks, ela não vende café, ela tem como produto café, né? Mas ela vende conectividade. Quando eu estava estudando esse case, e assim, presencialmente eu vi isso, foi que eu fui numa segunda-feira no shopping, né? Onde o shopping é mais vazio. Eu tive que passar em todas as cafeterias que existiam no shopping. Sim. Todas vazias. E a Starbucks cheia. Por quê? Porque no horário comercial o pessoal está ali trabalhando e no horário de lazer o pessoal está ali conversando. E
toda a comodidade que eles proporcionam, tudo, eles têm como produto café, mas eles vendem são outras coisas. São outras coisas, né? E o café também até faz muito parte dessa coisa do trabalho, da reunião, né? Fale. Eu acho que a Carlinha que ama a Starbucks. Né? Quando eu vou para São Paulo, eu trago um copinho para ela da Starbucks. Adoro. E é muito louco que eles estudam tanto isso que eles queriam, né, antes da pandemia, quando eu estudei esse case, o terceiro lugar mais frequentado pelas pessoas. Né? Isso lá nos Estados Unidos, que tem uma em cada esquina, né? Nossa. Onde a pessoa sairia da casa dela, passaria na Starbucks para ir para o trabalho, sairia do trabalho, passaria na Starbucks para ir para casa. Nossa, que bacana, né? Gente, eu sou apaixonado por gestão, por propósito. Exatamente. Assim, eu ficaria horas assim, ouvindo. Eu sou apaixonado por isso, assim, sabe? Eu acho que é isso que move, que faz com que a gente... Certeza. Que a gente queira continuar. Né? Pois a gente tem muito o que conversar, porque nós estamos apaixonados. Eu sou apaixonado, eu assim, também, fico super... Eu viajo, assim, de verdade. A gestão está mudando completamente. Em tudo. A forma de liderar, né? Todo aquele método que nós aprendemos na faculdade. Eu, particularmente, aprendi na faculdade, Taylorismo, Fordismo, que vem da era da indústria, não serve mais para liderar e gerir. Absolutamente não serve mais. Ele foi virado de cabeça para baixo. Então, você não tem mais controle, você não pode controlar seus liderados mais, você tem que dar o exemplo, você tem que incentivar e, principalmente, ensinar. Olha, o líder é o professor nato. Se ele não ensinar, se ele não deixar a pessoa fazer, porque ainda mais presente nessa juventude. Nós trabalhamos com software, muita gente jovem mesmo, a gente trabalha, e eles não gostam que nós digamos o que eles têm que fazer. Ou como eles têm que fazer também. Eles querem fazer do jeito dele. Ótimo. Contanto que saia o resultado. Exatamente. E sai o resultado. E outro problema grande, que nós também aprendemos na minha época, né? Nós éramos fascinados por eficiência. Por fazer o certo da melhor maneira possível. Né? Isso. Não existe mais. O certo agora você tem que fazer rápido. Erre. Deixa o pessoal errar. Por que não? Erre, conserte, faça novamente. Porque as empresas que são orientadas à eficiência, elas não vão durar muito, porque não tem agilidade. Não tem agilidade. Só não pode ser muito extremo igual eu, né? Eu coloco tudo para teste. Vamos então eu venho com uma ideia amanhã já coloca amanhã. É verdade. Vamos ver. Não, mas eu acho importante, eu achei super importante o que você falou, até do time mesmo. As pessoas gostam de fazer do jeito deles. Óbvio, para não virar uma bagunça, você precisa criar um processo, mas até nessa a gente estava refazendo os processos lá, eu quis que o time trabalhasse junto com a gente. Então, a gente está fazendo agora do departamento pessoal. O pessoal do departamento pessoal está com a gente. Cada um dá sua observação, diz como é bom, vamos resolver aqui o que é melhor para todo mundo. E a gente está refazendo tudo por conta disso também. E eu percebo neles um impacto muito grande porque eles fazem parte, eles se sentem parte disso, sabe? E isso eu percebo, na verdade, no time da Tática, e eu posso estar enganado, mas pelo menos o que eles me fazem sentir é que eles se sentem parte do todo, sabe? E se sentem parte de cada detalhe que está ali. Então, e isso faz com que eu sinta segurança de autogerenciar mais, sabe? De delegar. De delegar. Eu falo para eles, e até um assunto que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, mas já entra aqui também, que é em relação à questão da retenção do cliente, porque tem algumas coisas que acontecem, e Daniel, e você também, em outras empresas, isso acontece em muitas empresas, não só nas contábeis, mas quando eu percebo que o meu telefone, meu WhatsApp começa a pipocar com clientes, eu já sei que tem uma falha no processo, alguma coisa lá no escritório. Exato. Com certeza, não tem sentido. Se o meu cliente, se o cliente da Tática está falando com o nosso funcionário e ele percebe a mesma linguagem, a mesma segurança que o Fabiano faria, entregaria, ele não vai procurar o Fabiano, até porque há muito tempo ele já não fala com o Fabiano. O Fabiano prospectou, teve as primeiras reuniões, fez o planejamento, a estratégia, entregou, e aí o time é que retém. Eu falo para eles, se a gente perde um cliente porque não está satisfeito, não foi o Fabiano e a Priscila. Foi o time que não fez o correto, que não entregou o que a gente prometeu lá. E aí eu falo, brinco assim, mas eu falo, fico constrangido, porque eu prometi lá que ia fazer uma coisa e vocês não fizeram. Todos sabe? nós. E aí assim, todos nós. E aí isso traz essa coisa. Vocês concordam que a retenção está na mão do time? Sim, total.
E o atendimento também do time é muito importante junto ao cliente, né? Por isso que a gente recentemente também implantou o CS, né? Sucesso do cliente dentro do nosso escritório. Também com o auxílio do Antônio nisso. Preciso falar mais com preciso conversar mais com o Antônio. O Antônio mudou meu escritório. E aí, mas é muito importante isso, porque o cliente ele precisa centralizar os problemas dele em uma pessoa também, né? Porque às vezes eles falam com muitas pessoas do operacional e isso irrita eles. Pô, eu preciso de uma pessoa que resolva todo o meu problema da contabilidade. E aí, implantando o CS, eu acho que a gente ajuda nisso. Porque quem era o CS antes? O Daniel. Então, qualquer problema no operacional era o Daniel. Deus me livre, sério. Não, Deus me livre. Agora tem um filtro, é com o CS. Se chegar em mim é porque o negócio tá feio. Exatamente. Falar de retenção é muito bom, mas é importante você perceber primeiro para que é que você usa a retenção. A retenção ela vem oriunda de um cancelamento de contrato. A nossa indústria, a sua indústria do Daniel, é uma indústria da recorrência, que nós chamamos. Exatamente. Ou seja, nós somos pagos recorrentemente para fazer um trabalho, entregar contrato infinito, né? Porque muitas vezes o cliente já nem lembra quando foi que ele assinou o contrato, quando vence. Nós lá na nossa empresa, nós temos clientes de 30 anos. É impressionante, né? Mas olha, então isso é o primeiro ponto. Você tem que entender isso. E eu te pergunto a vocês dois, o que é que faz você cancelar o seu plano de telefone para outra operadora, por exemplo? Hoje em dia, é se eu estiver insatisfeito com o meu plano. Isso. Assim, eu recebo várias propostas. Com serviço e muito com atendimento também. Sim, com certeza. Não é serviço. É um serviço, mas não é um serviço prestado de forma personalíssima, como é a contabilidade. Então, você tem que entender que a contabilidade é um serviço que é entregue de forma personalíssima na maioria das vezes. É verdade. E o problema vem todo aqui, olha só. Você falou disso. Você está lá em vendas, marketing vendas, aí você vende um sonho. Depois entrega para o pessoal da operação. Tem essa conexão entre o que vai ser entregue e o que foi vendido? Isso aí se chama valor percebido no momento que você vende, e o valor experimentado, que é depois que o cliente. Os cancelamentos, se você quiser resolver cancelamento e manter retenção, trabalhe nisso, né? nessa variável, entre o valor percebido e o valor entregue. Exatamente. Se tiver um gap... É isso mesmo. Acaba. Sim. Então, assim... E esse gap acaba muito por conta da falta de comunicação. Muita falta de comunicação. A gente tinha esse problema lá na contabilidade do turno, né? Quem que entrega o bastão? Quem que passa o bastão para o outro time? Como que é feito isso, né? Às vezes o time de vendas vende um sonho gigante. Eu estou fazendo um novo MBA agora, inclusive assim, chama XBA, não chama mais MBA. XBA, XBA. Porque é um MBA exponencial. E ele trouxe um exemplo que foi essa semana, da aula dessa semana, que ele disse exatamente isso. Tem um restaurante que vende macarrão, e no macarrão, o que é que ele está vendendo? Prato de macarrão a $10, sei lá nos Estados Unidos, prato de macarrão. Aí o vendedor vende da maneira melhor. Olha, é um macarrão à bolonhesa italiano, com massa caseira e tudo mais. Aí quando o cliente entra no restaurante, percebe que não tem nem mesa e que a pessoa leva ele até a cozinha e diz, olha, agora você faça seu macarrão aí. Entendeu? Ou seja, há um gap muito grande entre esse que entrega. Isso é os motivos principais do churn. Pode fazer, olha, o Serginho está querendo dizer, pode aproveitar. Como fazer para conscientizar o time, né? Daí dessa importância, assim, desse atendimento personalizado, de alcançar a expectativa do cliente. Como fazer isso para conscientizar o time interno, né? O Fabiano faz isso na tática, pelo que ele disse aqui. Exatamente. Engajamento, comunicação, cultura, tudo baseado na cultura, né? Você engaja, você comunica, você traz o pessoal, faz o propósito, como você falou, que o time faz parte, Faz parte, total. Faz parte, eu digo para o Daniel, às vezes, me lembrei de uma coisa que o Daniel tem. O Daniel é o empreendedor criador. Ele cria tudo. Cara, é fantástico. Eu sou fã mesmo. Ele cria. O Daniel é muito visionário, cria. E aí, ele é da nova geração. Ele é muito mais novo que eu imagino, né? Porque aí ele manda tudo por WhatsApp. Aí eu digo assim, Daniel, infelizmente, eu não consigo, cara. Eu tenho que conversar. Vou ligar para ti. Vou ligar para você. Vai entender. Vamos chamar o time para participar, porque é um grupo, né? Isso aí. A gente briga muito. E é legal que a gente debate as ideias. Tudo que eu quero criar, eu não vou e crio.
eu levo para o time. Faz sentido isso? Exato. Não, se fizer sentido para vocês, vai fazer sentido para o cliente. E é isso também, mostrar para a equipe o sentido de ele fazer aquilo. Sim. Porque a gente não pode ter funcionário máquina. Não, você foi contratado para fazer isso e faz. Não, você está fazendo isso por quê? Porque tem todo um processo posterior a você que depende de você. Então tem que fazer sentido para ele. Sim, né? isso se não tiver sentido, se não fizer sentido para ele, ele não engaja também, não retém também um funcionário. Exatamente. Então você perde funcionários, excelentes profissionais, porque você não está fazendo engajamento, ele está se percebendo ali como uma máquina e ele sabe que ele pode entregar muito mais. Exatamente. Entendeu? É muito importante. Essa cultura organizacional, o funcionário, né, o time, saber quais são os valores, o propósito da empresa. Uma das coisas que eu, assim, de verdade, bato muito na tecla lá é o propósito. Né? E os valores, né? Porque isso está muito ligado, assim, muito enraizado. Mas ainda tem outro problema. Né? Quando a gente entra nas empresas, clientes nossos, né? Tem lá um quadro de missão, um quadro de valores, visão. Sim. E foi recentemente feito, na verdade, recentemente não, no ano passado, feito uma pesquisa com 400 empresas lá nos Estados Unidos, onde o pesquisador queria entender o que estava escrito, o que estava divulgado internamente, ocorria de fato. Sim. Na realidade. Mas isso... Isso aí foi um fantástico, apenas 20% de controle. Como que ele fez isso? Perguntando para o funcionário. Sim. Né? Existem esses valores aqui dentro? Não existe. Não existe. E isso é frustrante. E é frustrante. E você falou da tática, e eu quero usar esse exemplo, porque essa cultura, essa atenção ao detalhe que você dá, essa comunicação, esse envolvimento que o Daniel disse, a ideia dele, ele cria, mas ele quando ele vai dizer, por exemplo, pessoal, vamos fazer isso? Ele botou uma pergunta. O que é que vocês acham da gente fazer isso? Cara, isso é fantástico. Nossa, isso é incrível. Envolve com certeza. Tudo, é verdade. E isso, eu vou dizer assim, você tocou num assunto, num ponto que é muito importante, na minha opinião, que é em relação à cultura organizacional, a falsa cultura organizacional, né? É aquela coisa do Lucas, que foi lá levar um livro para mim na tática, porque desejava conhecer a tática, então foi uma forma com que ele viu de levar, de ir lá conhecer, e aí ele depois passou a trabalhar lá. Se a gente não fosse de fato o que a gente diz ser, ele já tinha saído de lá. Sim. Ele estava totalmente insatisfeito, desmotivado, ou se tivesse lá, ele já não estava entregando o que ele podia entregar, e se ainda tivesse, né? Porque podia ser que ele já tivesse desistido disso. Sim. Porque o que é que acontece também em relação a tudo isso? A gente sabe que muitos profissionais também não enxergam que ali, aquele problema é uma oportunidade. Sim. Então, o Lucas podia chegar na tática e perceber, nossa, isso daqui não é nada do que dizem. Mas eu vou ser a pessoa que vou fazê-los enxergar isso e a gente vai transformar isso. Eu vou ser o agente de mudança. Então, assim, tudo é você encontrar a oportunidade naquele problema, ver aquele problema como uma forma de entregar algum tipo de valor. E muitas vezes o funcionário, até o cliente mesmo, assim, se frustra ali, aquilo é um balde de água fria nele, mas ele não consegue perceber que ele podia fazer alguma diferença ali. Né? Então, mas a cultura organizacional é muito isso mesmo. Eu acredito demais e a gente tem muito cuidado com isso. Tem muito cuidado de repente, as pessoas, inclusive os nossos clientes, perceberem que pensarem que aquilo não existe de fato, né? A gente vai perdendo credibilidade no mercado, é uma coisa muito, muito complicada. E tem um ponto importante aí também, porque as pessoas cada vez mais, né, na nossa geração, devido ao conteúdo que a gente pega na internet, seriados, filmes, eles buscam um emprego que faça um sentido para a vida dele também, não só dinheiro. A monetização está cada vez ficando em segundo plano. Com certeza. Isso é pura realidade, assim, né? Se você, principalmente para aquelas pessoas que sabem que elas são diferenciadas e têm um lugar no mercado onde elas vão conseguir monetizar o dia a dia dela, a receita, né? Ela fazer a receita dela acontecer. O que elas querem é encontrar alguma coisa que traga sentido também para a vida. Né? E é isso que, inclusive, torna um profissional super diferenciado. Né? E aí, ainda falando sobre contabilidade, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, a gente falou, quando eu apresentei o Daniel, eu falei que o Daniel nasceu no mesmo ano, né, que nasceu a empresa contábil do pai dele. E eu acredito que ali... Eu sei que você é muito jovem, mas eu acho que ali ainda era uma contabilidade tradicional. Sim, com certeza. Né? E aí eu queria entender um pouco mais sobre como foi essa transformação digital dentro da sua empresa. Porque, assim, eu imagino que se hoje a gente tem uma dificuldade de mudança de mindset com a equipe, com o cliente,
Imagine você pegar uma coisa enraizada, tradicionalmente enraizada ali, e dizer, não, aqui a gente vai fazer uma transformação, né? Inclusive, eu estou até falando com... Não sei se vocês conhecem o Macedo. O Macedo, ele é um influenciador digital também, super novo. O Macedo vai vir gravar aqui com a gente. E o escritório que ele tem hoje era do avô, passou para o pai e agora ele está cuidando. E é um escritório bem grande, assim. E ele falou, Fabiano, tudo é tradicional aqui. Vou precisar da sua ajuda para a gente conseguir resolver esse problema, essa transformação. Mas o pai dele está super aberto para que... Deixou, na verdade, na mão dele para que ele fizesse essa transformação. Sim. E aí eu queria saber de você, como é que funcionou isso, se isso foi difícil. Foi. Tanto é que eu tive que fugir da contabilidade para depois a contabilidade me resgatar para eu poder colocar o digital. Porque o que aconteceu? Eu vivi muito a minha infância dentro de escritório de contabilidade mesmo, porque meus pais não tinham com quem me deixar. Eu ficava lá acompanhando as rotinas da contabilidade. Nisso, quando eu era adolescente, meus 12, 13 anos, meu pai já colocava eu para escriturar livros, né? Nossa, bem livro de entrada, livro de saída, com branquinho e caneta, ou na máquina de datilografar a folha de pagamento, né? Você errava, começava tudo de novo, né? Você rasgava aquilo lá, jogava fora e começava tudo de novo, para você ver. Processo eficiente, né, Antônio? Muito eficiente. Muito eficiente. Ou, se não, vai para a rua entregar a documentação também para os clientes, junta comercial, pegar fila em Receita Federal, enfim. A contabilidade vivenciou isso, né? Hoje em dia, para as pessoas que entram, né? Isso aí deve ser, nossa, idade da pedra, mas eu vivenciei isso. E eu achava muito chato isso. Pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso na minha vida. Aí eu fui totalmente ao contrário da contabilidade. Eu fui fazer publicidade e propaganda, né? Então, eu me formei primeiro em publicidade e propaganda. Explicado também aí, né? Então, minha primeira graduação foi essa. Em 2008 e 2009, começou aquela chantagem do meu pai. Eu vou deixar o escritório para quem? Né? Ele tá até hoje, imagina, né? Não se aposentou ainda. Mas desde 2008 começou isso. Eu falei, pai, é o seguinte. Você está estagnado com o seu escritório e eu quero crescer, né? Então eu só vou sair aqui da agência, que eu gostava de trabalhar em agência de publicidade, só vou sair da agência caso você me coloque como sócio, e aí eu vou começar a delegar as coisas também e modificar as coisas para a gente poder expandir. Ele foi meio resistente no início, muitos quebra-pau no jantar. Eu imagino. Muitos. Muito quebra-pau na sala de reunião. Que é o jantar, muitos. Mas o que fez a mudança acontecer? Lucratividade. A gente começou a investir em internet, aí eles falaram, tá gastando muito dinheiro com isso. Aí começou a vir um retorno, aí eles ficaram mais quietos. Não, tudo bem, deixa acontecer, né? E aí, a única coisa que fez eles mudarem a chavinha deles também, e hoje eles me acompanham e me apoiam em tudo que eu faço, é justamente trazer a lucratividade para dentro da empresa. E fazer a transformação digital hoje no escritório traz lucratividade. Não imediata. Sim, claro. Mas a longo prazo, primeiro que você se mantém no mercado, porque se você ficar no mercado tradicional, você vai ser afogado, né? Com certeza. Com certeza. Eu concordo com você em relação a essa exclusão, né? Que o mercado vai E eu sou muito assim, querendo acompanhar tudo, as tendências, né? E aí, nosso escritório, que o Antônio conheceu, o escritório físico, tá extinto. O finado. O finado escritório. Inclusive, eu e a Clívia, a gente mora agora no antigo escritório, né? Que era um sobrado. É uma casa. Era uma casa sobrado maravilhosa. Nossa, que bacana. Quando eu for em São Paulo, eu quero conhecer. Sim. E aí, eu queria transformar o processo no remoto, até porque eu já tinha uma visão de trazer outras contabilidades de outras regiões, né? Que hoje eu fiz a fusão com a Patrícia Alves, né? Minha sócia. Sim. E agora a gente está em Fortaleza, em São Paulo. Até para expandir pelo território fica mais fácil. E aí, eu queria transformar isso no remoto, que é o primeiro passo. Não adianta eu falar, Patrícia, vem ser minha sócia, mas você tem escritório aí em São Paulo, Daniel, e eu tenho aqui, não faz sentido, tá? Né? Aí, eu aproveitei, né, o período da pandemia, o início da pandemia, que eu já queria fazer o remoto, mas meus pais eram resistentes nisso, né? Falaram, não, o pessoal tem que vir aqui para trabalhar, em casa ninguém vai trabalhar, Ninguém vai trabalhar. Ainda mais hoje em dia com Netflix. Né? É a cabeça deles, né? É verdade. E aí eu queria implantar o remoto, veio a pandemia, a gente foi obrigado a trabalhar home office. E ele foi obrigado a experimentar esse modelo, né? Foi obrigado a experimentar esse modelo. E foi aí que eu falei,
preciso fazer a diferença no escritório. Então, e acompanhar os números, né? Sim. Importantíssimo. Claro. Então, nos 4 primeiros meses eu peguei e falei assim, mãe, tá vendo? Nossa margem de lucro líquido aumentou porque diminuiu todas essas despesas aqui. Sim. A gente já tinha mais ou menos 80% do nosso operacional nas nuvens. Só tinha o servidor com os arquivos lá. Sim. Que aí depois a gente também colocou tudo no Google Drive. E aí eu demonstrei para ela em números. Pandemia, todo mundo fechado, todo mundo desesperado, e o nosso lucro líquido aumentou. Vamos nessa? Não adianta. Você colocou dinheiro no bolso do empreendedor. É verdade. Mudou o conceito Já dele. mudou o conceito. Basta uma pandemiazinha que acelera, né? É verdade. Porque ele, digamos que foi, vou dizer, até de forma mórbida, foi uma sorte, porque acelerou muito, né? Ganhou, acelerou muito. Mas os escritórios já cresceram na pandemia, né? Os escritórios de contabilidade normalmente. Mas o Daniel exagerou na mudança da sucessão familiar, porque ele logo implementou aqui a contabilidade nômade, acho que a mãe dele, a dona Sueli, eu imagino um susto, né? Eu imagino a minha sócia implantando isso. Imagine se eu fosse o pai do meu filho. Não, ele exagerou em alguns aspectos. Que bom, mas teve a pandemia para dar as costas largas dele e os números que... mas os números provaram, né? Os números provaram e aí, quando eu provo para eles, né, fica muito mais fácil eles falarem, então... Faz o que você quiser. Antes era não, mas agora então faz o que você quiser. Foi tão bom... Não tô perdendo dinheiro, faz. Não, foi tão bom que ele expulsou eles do escritório e disse que agora eu vou morar aqui. Agora eu vou morar aqui. E eles deixaram. Depois de uns 9 meses depois, né? Ficou parado o escritório lá, as moscas, estava abandonado praticamente. Eu lembro que você fez até umas postagens em relação a isso. Eu falei, eu vou morar aqui. Eu tava morando em apartamento, quero morar em casa, vou morar em casa. Aí a gente começou a reformar lá. Muito bacana, muito bom. Eu acho muito legal, né? Obviamente é aquela coisa de você perceber o que você... Não é nem o que você acredita, porque eu também acredito no seu modelo de negócio, mas é o que você se identifica. Sim. Né? Como cada pessoa funciona de uma forma, né? Eu sou uma pessoa que funciona muito com rotina. É impressionante, assim. A rotina, ela me dá uma tranquilidade e faz com que eu me permita a fazer outras coisas. Então, eu gosto da coisa de acordar naquela mesma hora, me organizar. Para mim, tomar banho, me arrumar é um ritual que eu gosto muito. Eu gosto demais, tanto que eu demoro até mais do que deveria. E aí eu gosto de chegar no escritório, ver a equipe. Eu sei que alguns estão em home office, né? E a gente está trabalhando de forma híbrida, mas de sentar na minha mesa, de encontrar tudo lá, essa coisa me traz uma segurança. Já minha sócia não. Minha sócia, ela gosta dessa coisa de trabalhar em casa, de viajar e trabalhar de onde ela está. Então a gente vai se completando ali, é uma coisa impressionante, né? E dessa forma, eu acho que você fazendo a coisa acontecer dentro do seu modelo, né, e entendendo quem você é e os clientes também se identificando com quem você é, com quem a sua empresa, o que a sua empresa representa e o que ela entrega, é essencial, né, Antônio? Isso tem tudo a ver. E essa diversidade. Você acabou de dar um exemplo para mim que é um dos grandes exemplos de sucesso. É você ter diversidade. Se for consórcio, melhor ainda. Sim. Um complementa o outro. Um complementa o outro, exatamente. Perfeito. O Daniel também, eu acho isso. Na Patrícia, ele e a Patrícia são bem diferentes, né? E você tem os seus hábitos. Sim. Ela é mais aleatória. Sim. E isso se complementa. Né? Exatamente. E a coisa funciona. Funciona. O mundo está muito aleatório. Exatamente. Né? Então, tem outro livro também que eu vou indicar, chama Antifrágil, o nome desse livro. Ele fala muito da aleatoriedade das coisas, como isso domina, porque não está mais no nosso poder. Não está. Olha só, quem imaginava o maior cientista do mundo, ou o maior mãe de Nar do mundo, imaginava que a gente fosse passar por o que nós estamos passando? De jeito Quantos nenhum. Projetos não tiveram que ser interrompidos? Sim. Quanto tempo de planejamento as pessoas gastaram para fazer determinada coisa e de repente vem uma aleatoriedade, quebra aquele sistema. Ou seja, para você que tem hábitos, deve ter sido um baque muito grande. Foi né? sim. Para a sua sócia não foi tanto. Não foi tanto, exatamente. Então é isso que você tem que entender. Para mim foi, eu tive um impacto, eu sofri um impacto. Até porque assim, eu tinha inclusive, a gente tinha mudado para um apartamento que a gente está hoje, mas já tinha uns 7 anos da mudança e eu resolvi não ter gabinete no apartamento, porque eu não queria levar trabalho para casa. Apesar de ser workaholic, eu sempre estou trabalhando, mas assim, quando eu queria abrir o computador ali na mesa da sala de jantar mesmo, trabalhava um pouquinho, parava, e aí eu voltei
voltei com o trabalho para minha casa, né? Porque eu tenho muito aquela coisa, não, aqui eu vou voltar para casa, aqui é um momento em que eu vou conseguir desconectar um pouco, porque eu nunca desconecto totalmente, é impressionante, por mais que eu queira. E aí, na pandemia não eu não tive o que fazer, era aquilo. Tanto que quando liberaram um pouco mais aqui, eu voltei sozinho pro escritório. Todo mundo ficou em casa, disse, não, eu vou voltar, vou manter a minha rotina ali, porque eu gosto, me deixa tranquilo. E aí, já falando até sobre essa questão de vendas, que é uma coisa que eu acho muito interessante, inclusive, a gente está passando por um momento onde as pessoas querem vender muito, né? E elas perdem a noção de como vender. Eu acredito que a gente fala muito sobre o pitch de vendas e as pessoas normalmente perdem a noção de como abordar o outro, de como oferecer um serviço, até onde eu posso invadir, né, o tempo do outro. E eu queria saber até de você, Antônio, como é que funciona dentro da sua percepção isso? Qual o limite? Porque o que é que uma pessoa faz? Existe um pitch de vendas ali que seja perfeito, que ele está todo estruturado para que o cliente não fuja de jeito nenhum? Ou existe já prevendo quando o cliente de repente fala, eu achei legal, mas depois eu entro em contato? Porque tem muito isso também. Aconteceu inclusive um episódio há pouco tempo. Acontece muito, na verdade. Eu não sei se você passa por isso, Daniel, mas as empresas de tecnologia entram muito em contato através do meu Instagram. Por algum motivo, não sei como, elas conseguem o meu telefone, o meu celular, meu número de telefone celular. E aí elas entram em contato comigo. Só que o meu telefone é um caos, assim. Muita gente ligando, principalmente de fora. Então, muitas vezes eu não atendo com um número que eu não conheço muito. Até porque eu acredito até que eu perco oportunidades por conta disso. Mas o que me atrapalha é esse excesso de ligação aí de vendas. E aí, essa empresa entrou em contato comigo na semana passada. Já tinha entrado, na verdade, algumas outras vezes. E aí, quando ela entrou, eu disse, olha só, vamos fazer o seguinte, amanhã eu tenho uma reunião muito importante com um cliente de São Paulo. Ele está chegando em Maceió, ele quer uma reunião presencial. E eu não sei, ele não confirmou a hora ainda. Vamos deixar pré-agendado para as 9 horas. E você fala comigo umas 8 horas por WhatsApp. Porque se ele não tiver confirmado, a gente... enfim, a gente faz. Se não, a gente marca para outro momento. Sim. E aí, ela ligou para mim umas 8h30. Eu estava me arrumando para encontrar o cliente. Eu estava em casa ainda e eu não atendi. Como eu não atendi, ela ligou para o escritório, porque ela já tinha ela descobriu o telefone do escritório. E aí a minha mãe, que trabalha lá, que se aposentou, ela trabalhava na junta, foi lá para o escritório para me ajudar, imediatamente ligou para mim, meu filho, ligou fulano de tal, da empresa tal, dizendo que tem uma reunião com você e que você está esperando você. Eu não tinha marcado uma reunião com ela. E aí, quando eu abri o meu WhatsApp, ela também estava falando no meu WhatsApp, dizendo, Fabiano, a nossa reunião às 9 horas... Aí eu não fui grosseiro, porque eu não sou uma pessoa grosseira, mas assim, eu disse, olha só, eu não gosto de ser abordado desse jeito, inclusive você está atrapalhando a sua própria venda. Tá? Se você ligou para mim e eu não atendi, é porque ou eu não posso, ou eu não quero atender. E eu tenho esse direito. Então, assim, espero que eu vou entrar em contato com você, não precisa estar me cercando, ligando para o meu escritório, ligando para o meu telefone e mandando mensagem no WhatsApp na mesma hora, porque isso vai me afastar de você. Claro. Entendeu? Aí eu queria, dentro desse exemplo, que eu queria saber de você, como é que funciona essas vendas difíceis, porque eu estou sendo difícil para ela, né? Claro. Como é que ela consegue chegar sem fazer com que eu me distancie dela? Eu acho que isso mais atrapalha do que muito faz mais, a venda, muito né? mais atrapalha. Assim, uma coisa muito importante para a gente entender, estamos falando de vendas contábeis, na minha opinião, é o tipo de venda das mais complexas que existe, das mais desafiadoras. Em compensação, é o melhor categoria, o melhor segmento para você implementar vendas consultivas. Tá? Sim. É extremamente bom. Então, assim... Primeiro, existem 2 segredos de vendas. Parece aquele papo, não é nem papo de quê? É papo de dica de quê, né? Dica de quê? Existem 2 grandes segredos. O primeiro deles é você definir muito bem o seu perfil de cliente, né? A gente começou conversando disso no começo. Você não vai conseguir vender uma contabilidade de forma consultiva se você tiver que vender para uma indústria hoje, para um comércio amanhã, para um posto de gasolina depois de amanhã, para um restaurante depois de amanhã, é difícil. Você não consegue implementar consultabilidade na venda, certo? Então, assim, esse é o primeiro ponto, você definir muito bem quem é seu perfil, até para você aprender algo que nós não aprendemos desde que aqui no Brasil é muito difícil, na nossa infância nós não aprendemos, que é dizer não. Eu também tenho que dizer não. Por que não? Por que não dizer não, né? Nós temos que dizer não para vários clientes, porque ele não tem um perfil. A relação que nós falamos é uma relação contínua, de troca contínua, né, duradoura. E se não há valores ali, é igual
qualquer relacionamento pessoal. Com certeza. Então você tem que definir os valores, definir que tipo de cliente para que você também saiba dizer não. Não, olha, nós não vamos prestar serviço. Então você define-se muito bem isso, porque isso vai fazer uma retenção muito boa, né? E o segundo ponto é você vender de forma consultiva. Aí sim vem o ponto mais difícil, né? Porque vender de forma consultiva exige um trabalho muito grande seu, de investigação, de consultoria prévia, né? Profissional liberal, eu digo isso, eu tenho a minha esposa é nutricionista, e eu disse, olha, você tem que vender, você tem que dar, às vezes fazer isso. Eu não vou dar se eu fizer isso, eu vou estar dando de graça. Eu disse, não, peraí, não é assim, você vai dar um pouco do que você é capaz, né? Para depois você mostrar o valor. Então, assim, você tem que vender valor para o seu cliente. Como é que vende valor? Descobrindo qual é. Eu tenho um exemplo muito bom, que foi até essa semana de uma mentoria nossa, né? Que nós tivemos. As pessoas vêm conversar com a gente e perguntam, olha, mas assim, como é que eu vendo isso? Eu digo, se acalme, vamos procurar entender. De fato, este cliente, ela fazendo papel Sim. com ela ali devagarinho, ela descobriu, antes de passar uma proposta para ele, ela foi fazer a fase de investigação. Sim. Né, e disse, Antônio, estou fazendo isso, o que é que eu faço? E a gente ia conduzindo. Ela conseguiu descobrir que este cliente dela pagava R$100 mil por ano a mais de imposto. Certo? O contador sabe disso. Sim, olhando. Já percebi. Né? R$100 mil a mais por ano. Né? Uhum. Então ela disse assim, olha, eu consigo fazer com que você todo ano ganhe R$100 mil a mais. Que é isso? Vou trocar de carro todo ano, vou comprar um apartamento por ano, vou investir. 100 mil. Essa é a minha profissão. Trazer riqueza para você. Sim. E eu consigo aqui, aí demonstrou, por conta disso, daquilo. Guardou alguns segredos, para que também ele não simplesmente desligasse com ela e ligasse com o computador dele. Isso aí é muito sério, isso aqui é concorrência, nós estamos falando com adultos, né? Sim. Então, ela guardou e aí o cliente disse assim, olha, aí ela finalizou a venda dizendo assim, olha, mas para você ganhar, como todo bom investimento, para que você ganhe 100 mil, você vai ter que investir 30. Você está disposto? Estou. E esses 30 em quê? Para mim. Com certeza. Não é lógico. Estou te entregando aqui não é? segredo. Então, algo que ela disse, Antônio, eu ia vender isso por R$400 por mês. Sim. Eu vendi por 1.500, entendeu? Então, é isso, é você fazer isso, é você tentar dizer o que você vai entregar de valor e depois cobrar o seu valor, se não tem preço isso. Você consegue vender isso de forma consultiva. Esse é o grande problema de vendas na contabilidade. E esse exemplo que você deu, só para finalizar a minha explanação, é um dos piores erros também. Você sabe que, Fabiano, Daniel, não sei se acontece com vocês. Se você consegue vender, fazendo uma boa investigação, dizendo para esse cliente que ele vai ganhar R$100 mil por ano, faça um experimento. Depois que você fizer isso, que seu cliente der aquele uou, Sim. Tá bom, pois tchau, não vou falar com você mais não. Experimente fazer isso só para você entender. Ele vai suplicar um contrato com você. Então você não tem que ficar ligando para ele. É ele que vai ligar para você. Vai ligar para você. É o contrário. Ele vai se interessar pelo que você tem a entregar. O segredo é o cliente vir até você, não você ir até o cliente. Depois que você mostra o valor. Então, o fechamento, um dos maiores problemas que eu tenho em time de vendas é esse. Olha, mandei proposta para o cliente, ele está me dando no-show. É simplesmente isso. É o contrário, porque você não conseguiu demonstrar valor. Não conseguiu. Se você demonstrar valor, ele vai suplicar um contrato com você. É exatamente isso que acontece. Em vendas é isso. Essa forma com que você falou aí, até lá da incubadora, né, em relação aos R$100 mil por mês, aconteceu lá na Tática, uns 4 anos atrás. Mas é porque normalmente quando os clientes chegam lá, a gente já diz, olha, a gente vai fazer uma auditoria, porque a gente tem uma esteira de produtos, né, inclusive planejamento tributário, e aí a gente fala, olha, a gente vai fazer uma auditoria na tua empresa, e dependendo do que a gente encontrar, a gente vai trazer algumas soluções para você. Mas, na verdade, o que acontece? A gente está buscando problemas, obviamente, para proteger o cliente, mas também como uma oportunidade para a nossa empresa contábil. Claro. E aconteceu isso, o cliente chegou lá no escritório e a gente percebeu de imediato que aquele cliente estava com problema de tributação. Mas é um cliente muito grande, né? E a gente precisou se aprofundar nisso.
pedimos 3 meses. Olha, a gente vai acompanhar a sua empresa durante 3 meses. Você está entrando aqui, está fechando com a gente contrato recorrente, porque não tem sentido a gente dizer depois de 1 ou 2 anos, a gente precisa oferecer para você um planejamento tributário. Ele vai dizer, como assim? Você é contabilidade consultiva, isso é para você estar analisando diariamente. Sim. Então a gente falou, já deixou certo ali, vai passar 3 meses, a gente vai analisar o seu histórico e também vai perceber a sua operação durante esses 3 meses e vai te sugerir um produto, que a gente já sabia que era o planejamento tributário. Quando a gente fez esse estudo para ele falou na hora, ele disse, não, a gente vai fechar, com certeza. Acabou. Fechamos. Ele sendo ainda já nosso cliente recorrente, fechamos, fizemos o planejamento tributário, conseguimos implantar, executar. No final do ano, no começo do ano seguinte, a gente chamou, inclusive no começo do ano de 2019, se não me engano, a gente chamou e a gente apresentou depois, um ano depois de tudo que aconteceu, dele ter pago, a gente já tinha pago a gente em relação ao planejamento tributário, mas continua inclusive sendo nosso cliente, o resultado. E ele conseguiu economizar no ano mais de R$500 mil em tributos, sendo, agora sim, uma empresa extremamente organizada. Se ela era organizada no sentido financeiro, imagine o impacto que isso trouxe. Chegou aí a pandemia, a empresa com mais dinheiro ainda na conta, né? Esse cliente ele tem um respeito pelo nosso trabalho, sabe? Assim, uma coisa, tanto que depois disso, olha o que eles implementaram. Olha só, se a gente vai contratar uma empresa médica grande, eles falaram, se vai ter uma contratação de prestador de serviço aqui, a gente precisa que primeiro vá na tática, para que eles analisem o processo à empresa, para saber se essa empresa não pode trazer nenhuma consequência negativa para a gente, enquanto tributação ou qualquer outra coisa. E aí depois a gente contrata. Então eles pagam esse serviço a gente. Maravilha, né? Imagine o nível de credibilidade que a gente alcançou com isso. Porque a gente soube conduzir a situação com eles. E muitos outros, eles são vários sócios, e uma sócia é uma pessoa jurídica de um outro estado, e que tem outras pessoas físicas. Então, assim, a proporção foi muito grande. Entendeu? Diante de uma percepção, de uma análise que a gente fez, encontrou, e o cliente ficou extremamente satisfeito. Fantástico. Né? Lá no meu caso, como eu tenho essa metodologia dos planos, né? Eu sempre falo para o Felipe, que é do nosso comercial, que quando a gente fecha o plano premium, ali a gente vai conseguir fazer a mudança dentro da empresa dele. Porque no plano premium, o que faz ter um valor maior? Reuniões de tomada de decisão e mentoria. Então a gente dá mentoria também para o cliente. Então ali eu vou agregar valor e ali eu sei que nenhum concorrente vai pegar o meu cliente quando eu conseguir fechar um plano premium. Com certeza. Porque assim, do Plus e do básico, o básico então nem se fala. Infelizmente eu tenho que ter o básico por conta de concorrência mesmo, né? Sim. Mas, às vezes o cara fecha o básico, depois ele pode fazer o upgrade, né? Pro Plus e pro Premium. Mas eu falo sempre para ele, quando a gente fechou o Premium, é garantia do cliente ficar para sempre com a gente. O básico, infelizmente, eu estou fazendo o mesmo serviço que a concorrente vai fazer. Exatamente. Né? Então, o processo também do CS, né, é importante que pegue aquele básico e transforme em Premium dia. Sim, né? Com certeza. É como essa coisa de você lá na OMI, por exemplo, eles têm o OMI Fit, né, que para MEI, que ali, enfim, é gratuito. Mas porque eles sabem que com a contabilidade consultiva e eles acreditam tanto no sistema, no RP deles, que eles sabem que aquele RP vai auxiliar para que aquele mês se transforme numa empresa maior e que aí contrate eles e pague, monetize a OMI. Então eu acho isso assim, e assim, eles mudam mesmo, eles levam. A OMI ela impacta diretamente, né? Porque ela está dando a oportunidade de um MEI que nem sabe muitas vezes que existe algo, um sistema nesse nível, né? Ajudando a prosperar. Né? Isso é muito importante. Gratuito. E é legal que o plano premium também a gente mostra a essência, né? E a nossa essência para o cliente também. Então ele acaba também pegando a nossa essência. De forma natural mesmo, a gente fez uma reunião no mês passado, inclusive era um escritório de advogados, que a gente conseguiu de um mês para o outro diminuir 10 mil de despesas dele, num faturamento de 50 mil bruto. Muito bom. Então, e ali, como que eu levei uma essência indireta? Participa da reunião com ela de tomada de decisão a Patrícia, que fica em Fortaleza, que, né, mestre em economia, e a Isabela, que é da contabilidade do futuro também, que ela
entende muito de financeiro, eu peguei para ela para ajudar também, né? Porque a contabilidade do futuro não é só ali, né? Eu já aproveito várias oportunidades. Tá ali um ecossistema. Um ecossistema. Muito bom, muito bom. Então, Visionário demais. Participa nós 3 da reunião. Eu de São Paulo, Patrícia de Fortaleza e a Isabela de Caruaru. Quando ela entrou, nossa, mas peraí, tem muitos sotaques aqui diferentes. Aí a gente se apresentou na primeira reunião. Eu sou de São Paulo, a Patrícia é de Fortaleza e a Isabela de Caruaru. Ela, que experiência. Eu tô aqui no meu escritório recebendo consultoria de 3 contabilidades do Brasil. Isso eu não tinha refletido sobre isso, percebido, porque já está de forma natural no meu dia a dia. E aí a gente está levando essa essência para ela, né? Bacana, que muito bom. Gente, é o seguinte, a gente está vendo essa tela aqui, muito bacana, com o nome do Antônio Filho Daniel Segura. Uma honra estar recebendo vocês aqui, mais uma vez. Eu estou muito feliz com o episódio, inclusive. Quanto a entrega, assim, eu estava falando para vocês, né? Muito melhor do que eu pensei que seria, sinceramente. E olha que a minha expectativa já estava bem alta, viu? Mas, assim, estou muito feliz. E essa tela, ela traz aí alguns quadros para a gente brincar um pouco, mas também falando também sobre trabalho, né? Sobre profissão, sobre entrega, sobre diferenciação. E aí, o Papo de Quê desenvolveu um site de busca. E nesse site de busca, a gente vai colocar aí alguns temas para entender um pouco também sobre... o que está na rede, né? O que está na rede falando sobre empreendedorismo, sobre vendas, gestão. Vamos ver o que tem aí. Todas as pessoas podem empreender, basta ter coragem. Só isso. O que vocês acham? Isso é fake? Isso é verdade? É mito? Como é que funciona aí? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Olha, a capacidade do ser humano ela é ilimitada. Eu acredito piamente por conta da capacidade das pessoas. Nós somos as únicas espécies de animais que conseguem fazer algo sensacional. Isso. Que é juntar pessoas diferentes. Se você pega espécies diferentes de mamíferos, eu estou aqui na biologia, Charles Darwin, né? Por favor, vamos lá. Seleção natural. Se você vai na biologia, espécies só conseguem se relacionar com as mesmas espécies de animais. O ser humano é o único que consegue se relacionar com várias espécies de seres humanos. Sim. Então, eu consigo me relacionar com alguém da Índia, consigo me relacionar com alguém da China, consigo me relacionar com alguém do Ceará, alguém de São Paulo. E essa diversidade é que faz acontecer as coisas. O empreendedor precisa muito disso. Então, eu acredito na capacidade do ser humano, sim, de empreender. Eu acredito que o primeiro passo para você ter experiência, né? Sim. É a coragem. Com certeza. Só a coragem que te impulsiona a fazer as coisas. Né? Eu acho que todo mundo pode empreender, realmente basta ter a coragem e de repente identificar também, ter a percepção do que você tem habilidade, né? Porque você pode empreender e se você tem dificuldade com gestão ou com precificação, você trazer alguém para estar ali com você, auxiliando. A gente sabe que no começo a gente não consegue trazer muita gente, né? A gente tem que fazer de tudo ali, mas quando a coisa começa a dar certo, eu acho que se você tem algumas dificuldades, você pode trazer, ou de repente tentar superar essas dificuldades, entender se aquilo vale a pena para você, se não valer, você fica ali também e traz alguém para desenvolver a situação com você. Eu estava lendo um livro e assim, O Mito do Empreendedor, eu acredito que foi nesse livro que eu vi essa história, sobre uma mulher que fazia bolo, né, e ela apaixonada pelo que ela fazia, e todo mundo falava, esse bolo é uma delícia, você precisa abrir uma empresa, e aí ela abriu uma empresa, só que ela não gostava de empreender, ou seja, se ela quisesse, ela podia empreender, mas ela não gostava, né? Diferente do que estão dizendo verdade. Aí. Então, ela só veio perceber isso depois que ela já estava empreendendo, e aí ela perdeu o amor que ela tinha pelo que ela fazia, que eram os bolos. Então, ela já tinha trauma de fazer o bolo. Você imagine, né? Foi preciso que houvesse essa percepção, que chegasse um especialista, uma pessoa especializada em gestão, para que ela percebesse que ela só precisava descentralizar para empreender, porque aquilo não era nem que ela não tinha habilidade, assim, mas é que, na verdade, ela não queria, porque ela era apaixonada em fazer bolos. Né? E ela pode empreender com aquilo, mas trazendo pessoas para ajudar, né? Aqui teria um complemento muito importante a se fazer, que além da coragem, você precisa ter o preparo. Sim. Porque nós, aqui no Brasil, nós somos conhecidos pelo brasileiro, é aquele que consegue improvisar,
que consegue fazer o jeitinho, sim, né? Sim. Só que isso não é bom para o empreendedorismo. Não, Para empreender, você precisa se preparar. Então, eu vejo muito isso acontecer no mundo contábil, principalmente nas mentorias que nós 3 participamos, sim, né? Com contadores. É verdade. A falta de preparo. Eles querem empreender, eles querem fazer, só que eles não sabem como, né? E é por isso que nós estamos lá também, claro. Com certeza. Mas como eu também trabalho na área de vendas da contabilidade do futuro, eu vejo isso diariamente, fazendo gestão com time de vendas, né? Fazendo follow-up com o time de vendas. Eles dizem, olha, as pessoas querem empreender sem o mínimo preparo, né? Elas querem fazer, elas acham que é só ter coragem, né? E a gente tenta ensinar que não é assim, olha, você precisa ter preparo. Exato. E existe uma forma muito melhor de você aprender. Sabe como? Com os erros de quem já aprendeu. E os mentores estão aqui para isso, para lhe ensinar com os erros. Eu acredito que até para você ter coragem, você tem que ter experiências de coragem, que aí vai te encorajando. Isso. Né? Tô dando uma de Cortella aqui, filosofando. Mas é isso, para você ter coragem e conquistar a coragem, você tem que ter experiências de coragem também. Né? E eu acredito que tem tudo a ver, assim, a coragem e você se preparar para aquilo, você ter consciência do que você vai enfrentar, do que você vai precisar entregar. Que você vai fazer muita coisa que você não gosta. Que você vai fazer muita coisa que você não gosta. E tem que fazer. E tem que fazer. E aí depois, no futuro, você pode descentralizar aquilo e tornar a empresa autogerenciável, ou você também está ali na gerência, mas fazendo o que você gosta, né? O que você sente paixão. Não é verdade? Perfeito. Vamos ver o que está falando mais na web sobre empreendedorismo contábil. Sistemas em nuvens são instáveis e causam transtornos às empresas contábeis. Eu vou dizer a vocês que eu já discordo de imediato aí. Isso é fake. Porque todos os sistemas em nuvens que eu trabalho, que a Tática trabalha, são extremamente eficientes. Que bom. Eu posso dar um feedback que no início da tecnologia era assim. Né? Era. No início era assim, os primeiros, né? Os testes, os pilotos, né? Isso. Mas hoje não mais. Hoje, em 2009, eu acho que eu trabalhei com um sistema web e foi um caos. Sim. No sentido de produtividade mesmo, porque era muito lento todo o processo, né? A gente que estava acostumado ali com o servidor, né? E aí em 2009, veja, a gente está em 2021. E desde 2000, já tem uns 3 ou 4 anos que a gente faz com trabalho com sistema web. E assim, foi uma das melhores decisões que a gente... Mas precisou de um tempo para que a tecnologia se aprimorasse, para que você... Exatamente. Porque muitas das tecnologias surgem no momento em que não há infraestrutura tecnológica para suportar aquela ideia e aquela inovação. Com certeza. Em 2009 não tinha. Não tínhamos a Amazon Web Service, que hoje provê esse tipo de infraestrutura, né, de segurança barata, eficiente, fantástica, né? Então, assim, nós não tínhamos tecnologia e hoje temos. E justiça seja feita também, você pode pegar pela internet. Era no máximo 5 GB. No máximo. E era, né, o ápice, ter 5 GB de internet. Hoje em dia, eu liguei essa semana lá para ver outro pacote e ela falou, você ganhou 100 e poucos megas, né, gigas, né? 100 e poucos megas. Eu falei... Nossa, mas já está em tudo isso. Sem fazer nada. Sem fazer nada. É verdade. Então, assim, os sistemas de nuvem hoje em dia tem eficiência, tem estabilidade e mais. Não dá para viver mais sem, né? Você não consegue viver sem sistema em nuvem. Não dá para você ter um negócio e ser. Por quê? Porque, como toda tecnologia, você deve saber também disso, porque você vivenciou isso nos seus 13 anos de empreendedorismo contábil. Toda tecnologia ela começa cara. E ao longo do tempo ela vai se massificando e se tornando melhor e mais barata. Com certeza. Então, assim, ela já está acessível. E não faz... Olha só, não faz sentido você começar um negócio... você está me dando aqui abertura, eu vou falar de um caos, né? Claro, pode ficar à vontade. Antigamente, para você empreender, você tinha que ter muito dinheiro. Né? Então vamos pensar no escritório contábil. Vamos montar um escritório contábil na década de 90 ou no início dos anos 2000? Vamos montar. Você precisa ter dinheiro para pagar um aluguel caro do escritório. Você precisa de dinheiro para ter uma infraestrutura de tecnologia, um servidor, máquinas, rede, um rack cheio de roteador, cheio de equipamentos de rede. Né? Ali nós estamos falando de 40, 50 mil reais. Impressora, no-break, são uma série. Além disso, você tinha que ter softwares básicos, você tinha que ter o sistema operacional do seu servidor,
Com certeza. Caríssimo. Banco de dados, caríssimo. Você tinha que ter firewall, que é proteção da sua rede, caríssima. Exatamente. Né? Hoje, você começa qualquer negócio com R$100, R$100 por mês, R$150 você, na Amazon, ou em outros provedores. Então, assim, empreender ficou muito barato. Né? Ainda bem que ficou muito barato. Exatamente. Ainda bem que ficou barato. Então, assim, mas tudo pensando em nuvem. Tudo pensando em nuvem, com certeza. Pegando esse gancho que o Antônio falou, hoje todo mundo que entra na contabilidade do futuro, vamos dizer 90% dos contadores que entram lá, você não vê ninguém falando assim, eu preciso abrir o meu escritório de contabilidade. É verdade. É tudo começando em casa. Verdade, Pode ser que futuramente eles vão para um espaço ou um escritório deles, né? Mas não é o primeiro passo da maioria. Com certeza. É verdade. Em 2009, 2008, eu e a minha sócia começamos em casa. Sim. Então. Hoje a gente tem a nossa estrutura, mas a gente começou em casa. Sim. Vamos ver lá o que está falando mais na web sobre empreendedorismo contábil, vendas e gestão. Crescimento de empresas contábeis e de tecnologia cai durante a pandemia e precificação despenca. Eu acredito que isso foi... que na pandemia, eu acredito que foi ao contrário, assim, não que a tecnologia realmente cresceu muito na pandemia, né? Os escritórios de contabilidade, as empresas de contabilidade precisaram muito, né? E as empresas que oferecem tecnologia... E uma coisa, um fato engraçado nesse aspecto. Engraçado não, pitoresco, né? Sim. Tudo pra gente é engraçado, né? É verdade. Meu pai dizia que engraçado é dar de mamar a formiga, meu filho. Isso não é engraçado, isso é pitoresco. Isso é pitoresco. Boa. Ele dizia assim, a tecnologia, para você entender, na pandemia, tudo que a gente está usando hoje na pandemia, que nos permitiu ir para casa, fazer home office, trabalhar com eficiência, com produtividade, já existia. Nós é que éramos resistentes em adquirir e utilizar aquela tecnologia. Verdade. Nada do que você tem no seu escritório, que você levou para sua casa, seu home office, nada foi criado agora. Já existia. Então, assim... agora, o preço de tecnologia, ele tende a despencar, certo? Isso em se tratando de infraestrutura, mas software não. Software tem um componente muito, que hoje em dia é muito caro às indústrias, que é mão de obra. Nosso país não forma mão de obra suficiente para absorver toda a demanda de necessidade tecnológica. Então, assim... na indústria de software, nós estamos pagando valores absurdos e estamos perdendo profissionais para empresas de fora do país, pagando o profissional para trabalhar dentro de casa, aqui em Alagoas, pagando em dólar, e ele não precisa mais sair de casa. Então, assim, e não tem profissional porque nossas faculdades não formam boas profissões e é uma formação matemática, que já tem uma certa resistência. Né? É verdade. Né? E como mesmo. Contador, né? Tem uma certa resistência. E então, o software ele tende a aumentar o preço, porque está impraticável você conseguir mão de obra. É verdade, imagina. Quando o software era no servidor, era muito mais barato do que nas nuvens, não? Então a precificação não caiu também, né? Exatamente, com certeza. Era barato, relativamente barato, você pode imaginar, se você entender que o software era só aquilo. Mas você tem que contabilizar a estrutura de você ter o servidor, né? Que nós chamamos de TCO, que é o que agregou valor. De propriedade. Isso, porque, olha, você não precisa mais ter um servidor, você não precisa ter mais um no-break, você não precisa ter, como eu falei, tudo aquilo, você não precisa ter mais. Exatamente. Isso que absorveu foi a indústria de software. Com certeza. É verdade. Muito bom. Isso aí. Vamos ver o que é que está falando mais aí no papo de quê? Estratégias de vendas B2C, B2B. São semelhantes. O ciclo de vendas é o mesmo. Eu acredito também que isso... Eu me cocei. Isso aí. Eu acho que isso daí tá... Isso aí é mais pro Antônio, mas claro que não, assim, né? Claro que não, com certeza. Não, de fato, assim, são vendas... Olha só. Eu acho muito distintas. São distintas, muito distintas. São distintas, porque no B2B... E por que são distintas? Né? Vamos tentar aqui discorrer um pouco, também não adianta só responder que é o que não é. Né? No B2B, você vender para empresas, se você é uma empresa e vende para empresa, você está vendendo para diversas pessoas. Então, você vai vender um serviço contábil da Tática para uma indústria. Você começa ali
em quem... Você não fala direto com quem decide, muitas vezes, numa indústria grande, né? Sim, Você vai falar com a pessoa do financeiro, depois você vai falar com o diretor da área, depois você vai falar com o CEO, né? Então, você vende para diversas pessoas. Você tem que convencer diversas pessoas. Outra, os problemas são diversos também. Você tem um problema na contabilidade, um problema no financeiro, um problema no departamento pessoal, certo? Então, assim, a complexidade é muito maior do que você ter que vender para uma pessoa única ali, onde você consegue captar rapidamente ali o que ela precisa. É verdade. E você, esse seu texto até me lembrou esse discurso assim, em relação a quando eu fui contratado como embaixador da OMI. O que é que acontece? A gente já vinha numa paquera há muito tempo, já vinha trabalhando com eles como parceiro, e eu lembro que quando eles lançaram a ideia, né, Fabiano, a gente quer contratar você, uma outra empresa também entrou em contato, querendo fazer me contratar para isso, mas eu acredito muito, porque assim, você ser embaixador de uma empresa, você precisa acreditar na empresa. Sim. Não é, alguém quer contratar você como embaixador, vou lá ser embaixador porque é bonito ser embaixador. Então, assim, quando eles falaram de ser embaixador, tinha tudo a ver, porque, de fato, eu acredito na empresa, na OMI. E foi uma venda meio que para a pessoa jurídica, porque por mais que tenha sido um interesse das duas partes, né? Eu estava vendendo o meu produto ali para essa empresa, sim, né? Sim. E eu lembro que basicamente assim, eu tive uma reunião com o pessoal que já trabalhava comigo lá, dos setores, e eles estavam super animados com isso. Depois eu tive 10 dias depois uma reunião com uma outra gerência, depois eu tive uma outra reunião com outra gerência, e aí depois falaram, não, mas agora a gente tem que ver a Aurora que vai fazer uma autorização, aí de repente entra em contato, a gente precisa fazer uma reunião com você, todo mundo, inclusive o Marcelo Lombardo quer conhecer você mais, quer uma reunião com você e com a Aurora, e todo mundo quer conhecer você mais para entender um pouco mais sobre quem é o Fabiano Azevedo, sim, profissional, o porquê dele gostar tanto, se identificar tanto com a OMI. E ali, você falando isso, eu identifiquei exatamente esse processo. Você sai, né, um processo muito mais demorado, né? E olha que, basicamente, eu não estava chegando lá e oferecendo o meu serviço para eles, sim, né? Foi uma coisa que aconteceu dentro de uma palestra que eu dei no início da pandemia, através de um webinar, e a coisa foi acontecendo, os resultados foram acontecendo, e eles se interessaram, e eu me interessei também, mas todo esse cuidado também serviu para que eu também entendesse se realmente era aquilo que eu queria, sim, né? E eles entendessem se a percepção deles em relação a mim era verdadeira. Então, você se dava match nos valores, né? Os matches, sim, isso é importantíssimo, né? Tanto que hoje, assim, é engraçado isso, porque, veja, esse cuidado todo dessa venda para uma empresa, né? E a empresa contratar alguém, é algo tão importante de você identificar se realmente você está fazendo a coisa certa, sim, que hoje a gente tem reuniões quinzenais lá com a diretoria e tudo, e assim, eu consigo, depois de quase um ano, assim, identificar que realmente os valores são os mesmos, assim, sabe? A preocupação com o empreendedor, sim, com o contador, a busca em atender as dores da contabilidade. Então, assim, é muito bacana isso. E aí você toma propriedade ainda mais daquilo para proteger a marca, né? Isso é muito bom, assim, essa questão de... assim, foi uma lembrança, ela não cabe aí em estratégias de venda, sim, sim, mas quando você falou aí de todo esse cuidado, de você passar por diversas pessoas, eu lembrei que foi exatamente desse jeito. B2B, ele é mais moroso, né? Aí o B2C, você tem que vender ali no momento, né? Se você não vendeu ali no imediato, você perdeu o cliente, diferente, né? Então são estratégias diferentes. Pessoal, e aí a gente falou muito sobre trabalho, sobre profissão, sobre experiências, sobre bagagem, enfim, histórias inspiracionais também, né? A gente trouxe nossas histórias aqui, com certeza elas servem de inspiração para muita gente, e isso é muito bom, é muito bacana, porque também tem outras histórias de outras pessoas que servem muito de inspiração para mim, de referência, né? E agora a gente vai desplugar um pouco dessa ideia aí do trabalho e vai começar a falar um pouquinho sobre o Antônio Pessoa, o Daniel Pessoa, como é que isso reflete, porque a gente não consegue, e eu falo isso em todo episódio, assim, eu sempre digo, não tem como o Daniel Pessoa não refletir no Daniel profissional, sim, assim como o Antônio, como o Fabiano. E aí, esse quadro, né, eu acho muito bacana, porque a gente chama até de desplugando, para a gente desplugar um pouco e entender um pouco mais sobre quem a gente é enquanto seres humanos, né? Perfeito.
E aí tem aí essas 10 cartas na tela. Eita. Vamos começar. Deixa eu ver com quem eu vou começar. Acho que vou começar com o Antônio. Como um bom gentleman, é importante começar com o Daniel, né? É a pessoa mais... até por idade é o mais novo. E aí, Daniel, você aceita Podemos. essa... Então, vamos lá. A experiência toda. Não tem problema. E aí eu queria que você escolhesse uma carta aí pra gente ver o que é que tem nessa carta. O que é que essa carta vai te perguntar? Vamos de 3. Vai querer a 3 mesmo, tem certeza? Tô brincando. Eu sou tão sortudo que até a pessoa que eu escolho fala, não, é melhor não isso aí. Não, tô brincando. Eu nem sei o que é que tem na carta. Mas... 8. Mudou. Eu acho que eu mudei. Isso foi uma Depois venda, se eu dessa. tivesse vendendo se eu não quisesse vender a 3, eu tinha conseguido, né? Vamos ver aí. Como você define, na verdade, sucesso e fracasso? Muito bom. Bom, vamos pensar. Vou até aqui me um pouco. encostar aqui para ouvir o que ele tá falando. Isso foi bom. Na verdade, sucesso é tudo aquilo que você conquista, né? Então, toda conquista é um sucesso. Fracasso é quando você almeja alguma coisa e não consegue conquistar. Então, acho que os dois estão muito atrelados à conquista, né? Eu acho também. E tem um processo aí de etapas gigantescos para você fazer suas conquistas, né? Tem conquistas a curto prazo, outras a longo, mas sucesso e fracasso são baseados nas conquistas, né? Eu acho também. Eu acho que a gente precisa entender um pouco sobre a expectativa da gente em relação àquilo, né? Sim. Ver o que foi que a gente conseguiu alcançar e perceber, porque às vezes a gente também tem essa percepção, eu gostaria que o meu vídeo hoje no Instagram, dá um exemplo básico, chegasse a, sei lá, 10 mil pessoas. Aí ele chegou a 6 mil pessoas, chegou a 4 mil pessoas, mas ele impactou tanto aquelas 4 mil pessoas Sim. que talvez ele não tivesse impactado tanto a 100 mil pessoas, né? Sim. E aí você entender que o sucesso, o que é que você quer, qual é o seu propósito? É Exatamente. impactar ou é a visualização? Eu queria impactar. Então você conseguiu. Sim. Você conseguiu o sucesso, você atingiu. Isso aí está muito atrelado também ao resultado, né? Sim. Então, tem um vídeo muito legal do Cortella, que ele falando assim, as pessoas falam assim, vamos evoluir, busca a evolução. Mas evolução pode ser positivamente ou negativamente. Evoluir, todo mundo evolui. Tudo se evolui, né? Sim. Agora, aí você que tem que definir se é uma evolução de sucesso ou é uma evolução de fracasso. Aquela coisa, você está impactando positivamente a vida das pessoas. Você pode impactar negativamente também, né? Exatamente. Vamos escolher mais uma carta aí. Eita. E aí, Daniel? Daniel vai fugir da 3. Não peça 3. Deixa pro Antônio a 3. São 3 cartas. São 3 cartas para cada um. A2. A2. Como você lida com as suas frustrações? Tem que ser real aqui, né? Tem que ser real. Adorei as perguntas dele, viu? Depois eu quero as mesmas. Rapaz, você passou para eles. Eu não lido muito bem com frustrações, mas toda frustração que eu passo, eu entro numa cápsula de como melhorar aquilo, né? Então, eu até brinco, e acho que ecologicamente não é correto o que eu faço, mas quando eu estou muito frustrado com alguma coisa, ou eu estou vendo que está acontecendo sucessões de erros, Sim. eu vou tomar um banho, relaxar com aquela água quente em São Paulo, né? Água quente precisa, né? No Ceará não, mas em São Paulo aquela água quentinha. E ali eu começo a entrar eu fico na minha cápsula mesmo, sem falar com ninguém, só mentalizando, analisando, processando, pensando por que aconteceu o erro, o que eu posso mudar naquilo, se eu posso mudar alguma coisa. Muito eu bom. acho que isso é muito importante. Bom. Serve como, então você recebe a sua frustração como um aprendizado também, né? Um aprendizado. Bacana, muito bom. E aí vamos para a última carta. Agora é a 3. Agora é a 3. Ai, meu Deus do céu. 1 a 5. Não vou de 3. A 5, fugiu mesmo da 3. O Antônio vai ter que pedir a 3. Tem que pedir. Tô com um poder de venda aí bacana. Você vai... Pois é. Existe alguma coisa que você gostaria de dizer para você mesmo? Hoje sim. Hoje eu gostaria de falar... Desacelera um pouco. Porque eu tô num processo muito acelerado. O Antônio, ele me acompanha. Né? Mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu só estou dizendo, vicia, é um conselho, né? Vicia isso. Talvez,
Eu acredito que o meu pai passou por isso no escritório de contabilidade dele e eu tinha uma pequena frustração de não aproveitar tanto tempo com meu pai. Sim. Né? Porque ele estava ali focado na contabilidade. Sim. Eu tenho o mesmo medo de fazer isso com a minha filha. Entendi. E eu não sei se é uma coisa de família que passa de geração para... Ou os exemplos, né, que a gente pega para si, que às vezes eu me vejo fazendo a mesma coisa com a minha filha, entendeu? Entendi. Por quê? Por conta desse processo acelerado, né? Não tendo 2 empresas foi suficiente para mim, agora eu fiz a incubadora, né? E aí, igual a Patrícia falou esses dias também que a gente está passando pela fusão e ela está passando pela mesma coisa. Às vezes a gente começa às 7 horas da manhã e vai ver é 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. E aí você toma em si o horário que é. Com certeza. Isso não é bom, né? Não é bom. Não é bom. É tão bacana essa sua reflexão, isso é importante mesmo. Eu não tenho filho, né, por enquanto. A gente pensa em ter daqui a uns 3 anos, mas é o tempo que eu preciso para maturar algumas coisas na minha profissão, estabilizar e aí eu poder desacelerar um pouco. E isso é muito relativo a resultados também, né? Nunca as minhas empresas teve tanto resultado. Por exemplo, o mês passado, que agora é esse mês dos honorários, foram os melhores honorários de todos os tempos da contabilidade. Aí você vê o resultado, né? Aí isso você vicia, vê o resultado, né? Vicia. O que você vai fazer? Muito dinheiro, tá viciado em ganhar muito dinheiro, né, Antônio? O que você vai fazer? Bom saber, viu? Para investir mais na contabilidade do futuro, aí deixa comigo, já vou aqui. Porque assim, dentro das 3 empresas, esse mês assim, foi assim, fantástico. E aí eu vou pensar em desacelerar agora? De jeito nenhum, mas eu tenho medo de ser o que eu julgava isso em relação a algumas ruim. coisas, né? Bacana, boa reflexão. Isso serve pra gente. Excelente. Né? Serve pra muita gente também, principalmente pessoas que são um pouco viciadas em trabalho. Eu sou muito assim. Para ajudar, a Clívia também trabalha na mesma pegada que eu. Ela montou o escritório dela o ano passado, praticamente no início da pandemia, que tinha aquele negócio lá do Google, né? Do Fabiano. Sim. E ela conquistou 40 clientes nesse período da pandemia. Que então, bacana. As coisas não foram ruins. É verdade. Vamos agora escolher algumas cartas aí para o Antônio. Agora não tem São 7 cartas agora, Antônio. E aí? Olha, eu não posso 3. fugir da 3, né? Porque a famosa 3, né? 3. Essa 3. Vai acabar um episódio, a gente não vai saber o que vai tem saber. na carta 3. Não. Vamos ver o que é que tem. Quais os medos travam as suas ações? Olha aí, viu? Que medos você tem que travam as suas ações? Não, né? Não. Olha, pessoal, né? Assim, muito sincero. Hoje eu estava vindo, quando a gente fazia tempo que essa pandemia me trouxe, eu viajo muito, né? Trabalho e tudo. Então a pandemia me parou um pouco na rotina de viajar. E hoje, depois de algum tempo, né? A última vez que eu tinha viajado de avião não faz muito tempo, não foi em julho. Mas em relação à habitualidade a habitualidade, né? Então, assim, eu sempre tenho o hábito de chegar... O avião, eu me desconecto total. Então, assim, é um momento onde eu penso bastante. E eu pensei em algumas coisas de medo hoje. E escrevi... E eu costumo escrever os WhatsApp no avião para quando entrar a rede já disparar. Pati foi assim hoje. Então, assim, eu escrevi um WhatsApp muito grande para minha esposa. E ali tem meus medos. Assim, eu escrevi sobre isso, parece que eu estava adivinhando essa carta 3. Eu coloquei alguns medos, assim, algumas pessoas dependem de mim, certo? Então, eu tenho um filho de 20 anos, uma filhinha de 2, e isso, este medo me trava, assim, o que vai ser, principalmente para minha filha, nascendo nessa loucura que nós estamos nesse mundo e tudo, o que trava minhas ações é o medo de não conseguir, ou de sair dessa vida e não deixar quem depende de mim. E aí é muita gente, assim, porque tem meu pai, tem minha mãe, que hoje depende, que são mais velhos e tudo. Então, assim, eu tenho um ecossistema muito grande de cuidar das pessoas. Entendi. O que me trava é isso, é o medo de não conseguir ajudar essas pessoas que estão mais diretamente ligadas a mim. E medo de não poder ajudar a sociedade, a comunidade. Eu tenho um sentimento muito grande de retribuição, que é um pouco do que você está fazendo aqui com esse seu programa e tudo. Então, assim, você está realizando um sonho e eu tenho medo de não conseguir fazer isso. Que bacana, bonito o que você falou. Muito bonito, viu? Parabéns. Sincero.
Parabéns, eu percebi, ficou emocionado. Não foi? Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar também para deixar um legado, né? Isso. Acho que isso diminui esse medo de deixar as coisas aqui, porque se a gente deixar um legado, a gente contribuiu pelas próximas gerações, Verdade, pelo menos, com né? certeza. Muito bom, muito bom. Olha, a carta 3 não era tão difícil, viu? Foi bom. E a carta 3 ela foi feita para você, viu? Vou escolher de novo a carta 3, pode? E aí, vamos ver qual a próxima carta aí. Tem 6 agora. Vamos para 1. Para 1. Vamos ver o que tem na carta 1. Qual foi a sua maior lição de vida, Antônio? Ou uma das maiores, né? Foi a mais difícil de todas. todas. Foi mais difícil que a 3. Bem maior, né? Olha só. Minha maior lição de vida foi... Tem determinados momentos na sua vida, na sua trajetória, na sua jornada, que elas mudam toda a sua filosofia e você passa a ser outra pessoa, né? Então, assim, eu tive um problema muito grande quando eu tinha 30 anos, né? E fez minha vida mudar completamente. Eu enxergar valores que eu não enxergava antes. Na verdade é o seguinte, eu estava preso em alguns valores que não eram os meus, mas por uma comodidade, uma situação de zona de conforto, eu estava preso àquilo. Quando eu saí, eu me reconectei com esses meus valores. Entendeu? Eu passei 10 anos preso, depois me reconectei. Então, minha maior lição de vida foi... não tenha medo, né? A lição que eu aprendi foi não tenha medo de sair daquilo que está de alguma forma incomodando você, certo? Mesmo que sair disso seja muito difícil, certo? No meu caso foi. No meu caso foi. Essa foi uma lição de vida, para você se libertar. Aí tem uma certeza. Sua vida parece que dá um booster de uma hora para outra. Você faz coisas que você nem imaginava que era capaz de fazer. Então, assim, muito bacana isso, viu? Foi uma lição. Até me identifiquei um pouco, assim, porque eu passei também um tempo um pouco distante dessa coisa de... Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei dessa coisa aqui que a gente está vivendo agora. E no momento ali da tática, no começo, onde eu fazia tudo, eu fazia o administrativo, o financeiro, o setor pessoal, o setor fiscal, a gente trabalhou tanto que eu me distanciei totalmente, assim... das pessoas, assim. E quando eu saía, eu comecei a criar um pânico. Eu saía, eu trabalhava de 7 da manhã às 11 da noite, né? Almoçava, tomava café, almoçava e jantava lá no escritório, que era um escritório pequenininho, também dessa sala, onde tinha o que mais tinha era caixa e menos pessoas, assim. Aí eu saía para os restaurantes com o Alan, assim, eu pedia a mesa do canto que tivesse a cadeira mais escondida. Eu não queria encontrar ninguém, eu não queria falar com ninguém, o que eu queria era ficar em paz. E era muito da contabilidade tradicional ainda, aquela coisa de você ser sugado demais. E eu precisei passar por uma situação em 2017, 2018, por aí, para que eu percebesse que eu precisava voltar a ser quem eu era antes. Porque o que eu estava vivendo estava me deixando, não estava trazendo muito sentido, né? E eu acreditava em outras coisas, né? E isso aqui que eu faço na internet, aqui no Papo de Quê, nas mentorias, tudo isso faz muito sentido para mim, sabe? Me impulsiona mesmo, assim. E isso, muito bacana. Quando você falou isso, eu já... Conectei. Vamos agora ver a última carta, né? Do Antônio. Vamos ver se é mais fácil, né? Vamos ver se é mais fácil. Tem a 3 aí de novo. Não vai me pegar, não. Essa 3 já tá aí, ó, querendo me enganar, viu? No papo de 3. Tudo bem. Mas eu não vou dar 3, não, só pra contrariar. Eu vou na 5. Na 5? 5. Qual palavra você usaria para definir a pessoa que você é? Eita. Essa foi a mais... Essa foi profunda, não foi? Foi profunda. Qual palavra? E outra, não é que eu sou, é que eu estou, porque eu mudo muito, né? Todo mundo. Que bom, né? Depende da fase que eu estou, né? Hoje, a palavra que eu me definia seria um explorador. Que bom. Hoje interessante, né? Eu estou explorando muitas áreas, eu estou explorando muito conhecimento, eu estou vivendo, talvez... um momento mais criativo da minha fase profissional e pessoal, porque quando eu digo que eu estou explorando muito, eu estou, além de estar estudando profissionalmente muito a minha área, a área de negócios, fazendo um MBA que é de São Francisco, que eu estou fazendo diretamente da Califórnia, do Vale do Silício. Que bacana. E isso está me deixando... eu estou aprendendo muito, mas eu também estou fazendo muito do lado pessoal.
aprendendo muito como tratar melhor as pessoas, aprendendo muito sobre agilidade emocional, aprendendo muito sobre política, aprendendo muito, me envolvendo muito, porque eu preciso, de alguma forma, ajudar, contribuir com a sociedade. Então, assim, tá explorador. Que bacana. Muito bom. E aí, gostaram do Desplugando? Sim, muito bom, né? Muito difícil, viu? Muito difícil, né? Eu acho que a gente precisa, né? Num bate-papo assim, a gente precisa meio que finalizar conversando um pouco também sobre esse lado humano, sobre o que move a gente, né? E como a gente se enxerga também. Não é verdade? Porque é importante a gente ter essa percepção, essa validação. Perfeito. Meus amigos, estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. De verdade, assim, eu fiquei muito feliz quando vocês aceitaram o convite. Eu estava numa expectativa, como eu falei, muito boa. E ela foi bem superior ao que eu estava esperando. Vocês são pessoas que já conhecia pela internet, por as reuniões que a gente faz, né? Enfim, são muitas. A gente já fez uma live junto. A gente já fez uma live junto pela Fortes. Exatamente. Né? Foi o nosso primeiro contato, foi ali naquela live. E, assim, de verdade, vocês são pessoas ainda mais incríveis quando a gente conhece pessoalmente. Então, muito obrigado por terem vindo, por terem contribuído, por estarem nesse meu projeto aqui, né, e contribuindo e me ajudando nesse propósito que eu tenho, profissional e de vida mesmo, tá? Um prazer imenso. Só gratidão mesmo. Gratidão é minha, do Daniel também. A gente conversou essa semana sobre estar aqui, quão importante e para nós foi uma realização, né? Sim. Porque estamos ajudando, o propósito que você está empreendendo, você enxergar na gente de alguma forma uma contribuição. Sim, isso talvez seja a maior retribuição que a gente pode dar, e o agradecimento e a gratidão. Obrigado mesmo. Obrigado também. Fico muito feliz de estar aqui também, muito bom. E eu fico até imaginando, nossa, como que eu cheguei aqui, né? Porque você vê aqui, é uma estrutura muito legal. Também. O programa foi demais, eu fico até meio bobo aqui. Tudo super bem pensado, assim, a gente tenta fazer com que todo mundo se sinta bem confortável aqui. Conseguiu. Né? Sim, conseguiu. Foi muito bom. Atingimos mais um... Isso é um sucesso, isso é um sucesso, né? Isso deixa a gente confortável. Que bom. Gente, a gente, enfim, tá finalizando o episódio de hoje, tá? Com esses dois amigos queridos, o Antônio Filho e o Daniel Segura. Eu vou dizer a vocês que o episódio está incrível, como vocês assistiram aqui, e que vocês vão querer repetir. Então, se estão querendo repetir e não tem tempo, vai escutar lá no Spotify também. Indica para outras pessoas, para que a gente consiga atingir mais pessoas e transformar a vida das pessoas através das nossas experiências, né? Somar, impactar. E transformar o mundo. Exatamente. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima.